Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Em Dragon Ball com o Sistema. Capítulo 81. Aquela mulher apareceu em um seminário científico e tecnológico, o que significava que seu talento tecnológico definitivamente não era fraco. E todas as características mencionadas por Bulma agora pareciam ser consistentes com o Android 21. Embora Android 21 não tenha aparecido no cânone, ela era uma personagem popular mesmo assim. Em termos de aparência física, ela poderia facilmente rivalizar com a deusa de Dragon Ball, Android 18. Mais importante, sua proeza tecnológica estava no mesmo nível da Bulma, e sua força era formidável. Não seria exagero dizer que Android 21 era o epítome da perfeição. Goten, você conhece essa mulher? Bulma perguntou, notando a expressão intrigada de Goten. Logicamente ele não deveria. Goten passou seus primeiros anos no Monte Pauzu e nunca se aventurou antes de completar 7 anos. Como ele poderia conhecê-la? Não tenho certeza, mas estou intrigado com o que você descreveu, Goten respondeu balançando a cabeça. A aparição de uma mulher tão misteriosa que se encaixava tão bem na descrição do Android 21 justificava uma investigação mais aprofundada. Se ela fosse de fato o Android 21, então eles tinham encontrado sua quinta concorrente. Android 21 não era apenas incrivelmente linda, mas também possuía habilidades formidáveis. Em sua forma normal, seu poder de combate era estimado em superar até mesmo o de Kuririn. E quando ela se transformasse em sua forma de caça, sua força sem dúvida aumentaria. Assim como Majin Buu, ela também possuía uma poderosa habilidade de regeneração. Ela havia herdado todas as habilidades de Majin Buu, já que seu corpo continha células dele. Ah, ok. Bulma assentiu e então disse, mas não tenho ideia de onde ela mora. Tentei procurá-la, mas sem sucesso. Ela é um enigma e tanto. Parece que terei que conhecer essa mulher misteriosa, disse Goten, seus olhos brilhando de curiosidade. Videl, parada ao seu lado, parecia um pouco descontente. Após uma breve conversa, Goten e os outros retornaram ao Monte Pauzu. Kuririn ficou na Capsule Corp para treinar com Trunks. Graças ao treinamento de Whis, a força de Kuririn agora estava no mesmo nível, se não maior, que a de Trunks em sua forma Super Saiyajin 2. Na manhã seguinte, Kuririn retornou ao Monte Pauzu e procurou Goten. Goten, você está particularmente interessado na mulher que Bulma mencionou ontem? Ele perguntou diretamente. Sim, tenho a sensação de que ela não é apenas uma cientista, mas também uma guerreira poderosa. Mas ela está escondendo seu Ki, tornando impossível para nós encontrá-la, respondeu Goten, sem esconder nada de Kuririn. Afinal, eles se conheciam há muito tempo e se consideravam amigos. Eu pensei assim. Kuririn exclamou, vamos nos separar e procurar por ela. Se a encontrarmos, a Terra pode ganhar outro guerreiro poderoso. Ele sorriu, um sorriso de cumplicidade que só os homens conseguiam entender. Goten só conseguiu revirar os olhos para ele. Com isso eles começaram sua busca. Kuririn focou em institutos de pesquisa bem conhecidos na Terra, raciocinando que, como cientista, ela poderia estar baseada em um deles. Goten, por outro lado, procurou áreas remotas longe de cidades movimentadas. Após uma busca completa de 2 horas que envolveu circundar a Terra várias vezes, eles não encontraram nenhum vestígio dela. Parece impossível encontrá-la através de seu Ki, Goten refletiu, pairando no ar. Se ela fosse de fato a Android 21, ela seria totalmente capaz de esconder seu Ki, tornando impossível para qualquer um perceber. De repente, um pensamento o atingiu. Se ela é Android 21, ela poderia estar hospedada no laboratório de pesquisa do Dr. Gero? Android 21 era uma criação do computador do Dr. Gero, assim como Cell. Era plausível que ela ainda pudesse estar residindo no laboratório subterrâneo do Dr. Gero, que abrigava inúmeras tecnologias avançadas de fabricação de androides. Uau! Nesse momento, um raio de luz cruzou Cell. A figura de Kuririn apareceu diante de Goten em um instante. Ele franziu a testa, expressando arrependimento a Goten. Peço desculpas, Goten. Procurei em todos os institutos de pesquisa da Terra, mas não consegui encontrar a mulher que Bulma descreveu. Nas últimas horas, ele praticamente virou todos os institutos de pesquisa científica da Terra do avesso. No entanto, ele não encontrou nenhum cientista com uma aura distinta. Quanto a cientistas altas e bonitas, elas eram ainda mais raras. Havia apenas algumas, e elas se pareciam mais com dinossauros do que com humanos. Está tudo bem, eu também não a encontrei, respondeu Goten, mas de repente pensei em um lugar. Kuririn, você ainda se lembra da localização exata do laboratório do Dr. Gero? Essa também era a última esperança deles. Se não conseguissem encontrá-la naquele lugar, ele só poderia desistir temporariamente de procurá-la. Afinal, faltava apenas um dia para a partida contra o Sexto Universo. Naquela época, eles só podiam deixar Roshi participar para preencher a vaga. Kuririn assentiu imediatamente. Claro, eu lembro. Ele nunca esqueceria aquele lugar. Afinal, foi lá que ele conheceu a garota que ele achava que era a mais fofa da sua vida. Embora a garota já tivesse morrido, ela ocasionalmente aparecia em sua mente. Vamos dar uma olhada, sugeriu Goten. Em menos de 1 minuto, eles chegaram ao antigo local do Instituto de Pesquisa do Dr. Gero. Havia pilares de pedra irregulares por toda parte, mas o pilar de pedra no meio tinha sido explodido, deixando um buraco no chão. Não sinto nenhum Ki aqui, Kuririn disse, olhando para baixo. Ele não entendia por que Goten tinha pensado de repente em vir para este lugar. No entanto, Goten notou uma entrada parecida com uma caverna na pilha de pedras abaixo.
A área ao redor parecia ter sido limpa artificialmente, e não havia ervas daninhas por perto. Parece que meu palpite está correto, disse Gotham, com um sorriso finalmente aparecendo em seu rosto. O que você quer dizer? Que palpite? Coririn perguntou, confuso. Ele não tinha ideia do que Gotham estava falando. O lugar estava deserto, nem um pássaro à vista, e ele não entendia o que deixava Gotham feliz. Eu acho que a encontrei, disse Gotham. No momento em que sua voz caiu, uma bola de energia condensou-se na palma de sua mão. Ele mirou na entrada da pilha de pedras e disparou a bola de energia. Estrondo. Houve um estrondo alto, e o chão tremeu violentamente. A pilha de pedras foi diretamente lançada para fora de um enorme buraco. Uau! No segundo seguinte, uma figura branca saltou da onda de explosão e pousou firmemente no lado oposto de Gotham e Coririn. Ela estava usando um casaco branco com meia calça xadrez vermelha e azul por dentro. Ela tinha cabelos castanhos cacheados e óculos de aro preto. Suas características faciais impressionantes e figura perfeita deixaram claro que essa mulher era Android 21 que Gotham havia adivinhado. O quê? Não é essa mulher que Bulma mencionou antes? Coririn perguntou. Como ela foi parar no Instituto do Dr. Gero? Isso é um pouco inacreditável. Uma garota realmente vive em um lugar tão remoto e sombrio. Do outro lado, Android 21 também ficou surpresa depois de ver Gotham e Coririn. Coririn, Gotham, eles sabem sobre mim? Ela se perguntou. Obviamente, Android 21 conhecia Gotham e Coririn. Por causa das células de Majin Buu em seu corpo, era natural para ela saber que o maligno Buu havia sido derrotado por Gotham. E ela também deixou bem claro que esses guerreiros guardavam profundas queixas contra os androides devido à bagunça causada por Cell. Então, depois que ela foi criada pelo computador, e ela absorveu todas as memórias, ela escolheu diretamente esconder seu Ki apenas para evitar Gotham e os outros. Ela sabia muito bem em seu coração que mesmo se tivesse as células de Majin Buu, e possuísse uma força poderosa, na frente de Gotham ela também era vulnerável. E alguns meses atrás, ela também assistiu claramente à batalha entre Gotham e os Beerus, através de uma câmera em miniatura. Isso a deixou ainda mais com medo de aparecer na frente daqueles caras. Durante esse tempo, ela também estava pesquisando desesperadamente apenas para encontrar uma maneira de se tornar mais forte. Olá, Android 21. Olhando para a linda Android 21 à sua frente, o canto da boca de Gotham se ergueu levemente, e então ele a cumprimentou, com um leve sorriso no rosto. Android 21? O que está acontecendo, Gotham? Ela também é uma Android? Coririn perguntou, olhando surpreso para Android 21, depois para Gotham. Por que todas as garotas bonitas são artificiais? Ele se perguntou em voz alta. Você realmente me conhece? Android 21 exclamou, seu rosto marcado pela descrença. Não foi só Coririn que ficou surpreso. Quando o Dr. Gero a criou, ninguém sabia sobre isso. Até Cell era um mistério antes de sua aparição. Mas por que Gotham parecia conhecê-la tão bem? E olhando para sua expressão relaxada, era óbvio que ele não apenas sabia da existência dela, mas também parecia conhecê-la muito bem. O que diabos está acontecendo? Será que esse cara tem a habilidade de profetizar? Claro que sim, e eu te conheço bem, respondeu Gotham com um sorriso. Já que fui descoberta, parece que não vou conseguir escapar hoje. Mas não pense que pode me matar tão facilmente. Android 21 cerrou os dentes, sua expressão ficando séria. Ela sabia que não conseguiria igualar o poder de Gotham, mas também não estava pronta para se render. Desde que foi criada, ela escondeu sua energia todos os dias, ocultando a presença de seu alter ego em seu corpo, com medo de ser descoberta por Gotham e os outros. Agora que ela havia sido descoberta, não havia necessidade de se reprimir. Deixe isso ir de uma vez por todas. Matar você? Gotham ficou surpreso. Essa garota entendeu errado? Eu vim aqui para matá-la? Por que ela pensou que eu estava aqui para matá-la? É ultrajante. Ah, o que está acontecendo? Coririn também ficou atordoado. Em suas expressões surpresas e confusas, Android 21 lentamente removeu seus óculos e os jogou fora casualmente. Suas sobrancelhas franziram, e raios afiados de luz dispararam de seus olhos. Farfalhar. Naquele momento, uma aura que aterrorizante irrompeu de seu corpo. As chamas de aura preta e vermelha jorraram, fazendo ruídos ásperos. O quê? Que poderoso! Coririn exclamou, surpreso pela explosão repentina de Ki do Android 21. Antes disso, nenhum Ki podia ser sentido do corpo do Android 21. Mas o surto tirânico repentino, essa aura poderosa definitivamente o superou. Acompanhado por gritos penetrantes, um feixe de luz roxa em forma de lâmina irrompeu ao redor do corpo de Android 21. Então ela foi completamente envolvida. Depois que o feixe de luz roxa desapareceu, Android 21 reapareceu na frente deles. Sua aparência mudou drasticamente. O que é? Isso é uma transformação? Coririn ficou estupefato. A Android 21 que ele conhecia era uma bela humana, mas em um instante, ela se transformou em algo parecido com um Majin. A diferença entre o antes e o depois dessa garota artificial era realmente muito grande, não é? A expressão de Gotham não mudou muito. Ele sabia que o Android 21 tinha essa forma de caça, que também poderia ser chamada de forma de Majin. O Android 21 atual era muito parecido com Majin Buu, com a mesma pele, calças e habilidades. No entanto, seus olhos eram completamente pretos, e as pupilas vermelhas pareciam muito malignas. Um top estreito era usado na parte superior do corpo, e não conseguia cobrir completamente seus dois males enormes.
Na forma Majin, eles pareciam ainda mais imponentes. Vocês dois parecem ser sobremesas muito boas. Estão prontos? Vou comer todos vocês. Após a transformação, a personalidade de Android 21 também passou por uma mudança qualitativa. Ela obviamente não era diferente do maligno Majin Buu. Parecia que em seus olhos, o medo anterior de Goten tinha sumido. Franzindo os lábios, os olhos gananciosos encaravam Goten e Kuririn como lanches deliciosos. Há uma sensação assustadora vindo dela. Kuririn estremeceu, olhando para Android 21 em sua forma de caça, especialmente o movimento dela lambendo os lábios. Como uma mulher linda que estava bem agora pode ficar assim? Pelo contrário, Goten parecia estar se sentindo um pouco pesado, ele sentiu que 21 nessa forma tinha um sabor especial. Vocês dois se tornem minha sobremesa. Naquele momento, o Android 21 transformado condensou diretamente uma onda de energia roxa e disparou em direção a Goten e Kuririn. Essa habilidade era a mesma das ondas de luz roxas emitidas pelos tentáculos de Majin Buu. Ele podia transformar pessoas ou outros itens em sobremesas como ela quisesse. Capítulo 82. Goten empurrou Kuririn para o lado com força. Com um rápido golpe de backhand, ele fez a bola de energia roxa voar. O chão abaixo deles explodiu, e o corpo do Android 21 disparou em direção a Goten como um raio. Um sorriso assustador ainda permanecia em seus lábios. Quando o punho do Android 21 veio em sua direção, Goten o pegou no ar e a jogou no chão com imensa força. Estando em sua forma Majin Buu, o Android 21 ainda era incrivelmente resistente. Estava claro que assim como Majin Buu, a única maneira de derrotá-la de verdade seria obliterar cada uma de suas células em um instante. Caso contrário, seria impossível neutralizar o Android 21 completamente. Entretanto, Goten não tinha intenção de eliminar o Android 21. Ele a procurou porque queria que ela participasse do próximo torneio contra o Universo 6. Estrondo. Com um estrondo estrondoso, o corpo do Android 21 foi cravado no chão duro. Um grito agudo ecoou pelo ar enquanto chamas pretas e vermelhas irrompiam ao redor de seu corpo. O chão atrás dela explodiu, criando um enorme buraco. Com um salto poderoso, ela se lançou em Goten mais uma vez. Sua persistência é impressionante. Goten comentou levemente, desviando sem esforço de todos os ataques do Android 21. Parecia que quanto mais ela era espancada, mais rápida e feroz ela se tornava. Após adquirir as células de Majin Buu, ela parecia possuir uma energia inesgotável para a batalha, até mesmo superando Fat Buu nesse quesito. Enquanto isso, Kuririn assistia ao ataque implacável do Android 21 com espanto de olhos arregalados. Não acredito no quão poderoso o Android 21 é. Ele exclamou. Sempre pensei que Cell era a criação mais formidável do Dr. Gero, mas o Android 21 está em outro nível. Kuririn ficou surpreso com o imenso poder do aparentemente frágil Android 21. Sua velocidade e força estavam claramente no mesmo nível de Majin Buu e Janemba. Ele achou difícil acreditar que o Dr. Gero, um mero cientista terráqueo, pudesse criar um androide tão formidável. Conforme o tempo passava, Android 21 lançou centenas de ataques contra Goten, mas nenhum deles acertou. Ela nem conseguiu arranhar as roupas dele. O rosto antes arrogante da Android 21 em sua forma Majin tinha um olhar de crescente preocupação. Ela estava começando a perceber o vasto abismo que separava sua força da de Goten. Uau! Mas a batalha já havia começado, e ela não podia se dar ao luxo de hesitar. Ela se moveu em uma velocidade alucinante, seus punhos chovendo em Goten. Acabou 21, Goten disse calmamente. Lutar com você não tem interesse para mim. Para outros, Android 21 pode ter parecido formidável. Mas aos olhos de Goten, ela não era nada mais do que um pequeno incômodo. Mesmo que ela possuísse as células de Majin Buu, ele poderia facilmente eliminá-la se quisesse. Enquanto as palavras de Goten pairavam no ar, ele pegou o punho de Android 21. Então, com um rápido movimento para cima, ele cravou o joelho no abdômen dela. Bum! Uau! Um estrondo alto ecoou pelo ar, seguido por um suspiro quando Android 21 cuspiu um bocado de sangue roxo. O ataque de Goten pareceu ter tirado o fôlego dela, fazendo seu corpo voar para trás como uma pipa com a corda quebrada. Em um instante, Goten desapareceu de seu lugar. Quando reapareceu, ele já estava à frente do Android 21. Ele deu um leve tapinha no ombro dela, fazendo-a cair no chão como um meteorito. Bum! Estrondo! O impacto criou outro buraco enorme. As roupas da Android 21 estavam agora em farrapos. O pano preto que antes cobria seu peito agora estava rasgado, oferecendo pouca ou nenhuma cobertura. Ela lutou para se levantar, mas parecia que sua força havia sido sugada por uma força potente. Ficar de pé parecia uma tarefa intransponível. Uau! De repente, Goten apareceu diante do Android 21 novamente. Ele levantou a palma da mão, e uma esfera roxa de energia destrutiva rapidamente se formou dentro dela. O Android 21 podia sentir a ameaça que ela representava. Seu rosto ficou sério. Embora sua racionalidade nesta forma não fosse tão alta quanto em sua forma normal, sua habilidade de sentir perigo havia se tornado incrivelmente afiada. Ela podia perceber claramente o poder aterrorizante da esfera de energia que Goten estava formando. Ela sabia que tinha o potencial de destruí-la em um instante. A esfera de energia destrutiva desceu sobre a cabeça do Android 21 e parou, e a voz de Goten ecoou ao redor deles. Não tenho intenção de matar você, mas se continuar lutando talvez eu tenha que reconsiderar.
As palavras de Goten deixaram o Android 21 momentaneamente atordoado. Em um instante, Android 21 abandonou sua forma Majin, retornando ao seu estado original. Você está dizendo que não planeja me matar? Android 21 questionou, sua surpresa evidente. Afinal, os guerreiros da Terra sempre buscaram erradicar os androides, cujo objetivo principal era eliminar Goku. Alguns androides foram até mesmo projetados com a intenção de obliterar o mundo inteiro. Goten apenas assentiu em resposta. Então, qual é o motivo de você me procurar? Android 21 perguntou, sua suspeita clara. Ela achou difícil confiar nas palavras de Goten. Temos um torneio amanhã entre nosso universo e outros, e ainda temos um competidor a menos. Seu poder é impressionante, então quero que você participe. Goten explicou suas intenções diretamente. Mesmo sem se transformar, a força inerente do Android 21 era formidável, tornando-a uma candidata digna da luta. É mesmo? Posso recusar? Um sorriso doce apareceu no rosto da Android 21 enquanto ela questionava Goten timidamente. Sim, mas então eu teria que matar você. Goten respondeu calmamente. Brincadeira, o personagem do irmãozinho é realmente um pouco violento demais? Eu concordo com sua proposta, tudo bem? Android 21 mudou rapidamente seu comportamento, sorrindo para Goten. Ela tinha a sensação de que Goten estava falando a verdade. Com seu poder, se ele quisesse matá-la, seria muito fácil. Não era exagero dizer que ele poderia fazer isso com um mero movimento de pulso. Sua decisão é sábia. Nesse caso, venha comigo. O tom de Goten permaneceu calmo, enquanto ele olhava para Android 21, embora ele não pudesse deixar de roubar mais alguns olhares para ela. Essa garota era absolutamente deslumbrante, e sua figura voluptuosa era difícil de ignorar. A figura era bem uau. Após capturar o olhar de Goten, um sorriso subconsciente apareceu no rosto do Android 21. Apesar de seu poder, Goten ainda era um jovem, cheio de vitalidade, e era difícil para ele resistir ao fascínio de uma mulher bonita. Assim que a batalha terminou, Kuririn também se aproximou do lado e admirou sua figura. Android 21 ainda parecia mais atraente nesta forma. Não é Kuririn? É inacreditável. Os guerreiros da Terra não desprezavam mais os androides? Como Kuririn também foi transformado em androide. O Android 21 podia dizer de relance que Kuririn havia se tornado um androide, o que era surpreendente. De acordo com seus dados, todos os guerreiros Z eram muito anti-androides. Mas por que Kuririn foi transformado em um androide? Não estava em seu banco de dados que o Dr. Gero havia transformado Kuririn, então como ele se tornou um? Kuririn parecia envergonhado. Ser transformado em um androide era um último recurso, uma decisão nascida do desespero. Se a situação na Terra não fosse tão terrível na época, ele não teria querido se tornar um androide. Conforme o tempo passava, ele estava lentamente se acostumando com sua nova realidade. Contanto que ele pudesse proteger a Terra e aliviar alguns dos fardos de Goten, não importava se ele era humano ou androide. Não pergunte o que não deve, Goten disse friamente. Kuririn era seu amigo, e sua transformação em androide era resultado de sua impotência. As palavras do Android 21 agora eram claramente um golpe no ponto sensível de Kuririn. Tudo bem. Na verdade, agora que Kuririn se tornou um androide, eu tenho uma maneira de deixar Kuririn ainda mais forte, disse o Android 21 após concordar, olhando para Kuririn novamente. Ela havia dominado completamente a tecnologia Android que o Dr. Gero havia desenvolvido. No projeto do Dr. Gero para criar androides, havia um conceito de fusão de androides. Na época, o Dr. Gero acreditava que o candidato mais adequado era o Android 17, que era originalmente humano. Se um Android 17 puramente mecânico fosse criado e então fundido com o original, um guerreiro Android supremo e poderoso poderia ser criado. Esse tipo de guerreiro Android supremo era simplesmente incomparável a gente como Cell. Foi uma pena que quando ele modificou o Android 17 algumas vezes antes, ele não conseguiu liberar claramente sua humanidade. O Dr. Gero certamente não estava disposto a deixar o Android 17 se tornar o Android Supremo e não obedecer às suas ordens. Então esse experimento nunca foi conduzido. Mais tarde, o Dr. Gero foi morto pelo Android 17, então não houve tempo para o teste de fusão dos androides. E agora Kuririn parecia ser muito similar ao Android 17. Ambos eram originalmente humanos. Além do mais, Kuririn era um artista marcial antes de sua transformação. Então, se um experimento pudesse ser completado, Kuririn poderia superar o Android 17 em poder. Naquela época, ele poderia se tornar um verdadeiro Android Supremo. O quê? O quê? Kuririn gaguejou com os olhos arregalados de descrença. Existe uma maneira de me tornar mais forte? Ele perguntou, sua voz cheia de uma esperança desesperada. Posso perguntar sobre o método? Ao ouvir que havia uma possibilidade de aumentar sua força, Kuririn imediatamente se voltou para Android 21, seus olhos brilhando de antecipação. Seu desejo de se tornar mais forte sempre foi uma força motriz em sua vida. Mesmo em seus sonhos, ele queria se tornar mais forte e ser capaz de acompanhar os passos de Goten. Mesmo que ele não pudesse acompanhar os passos de Goten, pelo menos ele não deveria ser um fardo para ele na batalha. É que mesmo que ele treinasse desesperadamente, a distância entre ele e Goten parecia apenas aumentar.
Ouvindo que ele ainda poderia ficar mais forte agora, ele naturalmente ficou extremamente animado. Contanto que ele pudesse se tornar mais forte, não importava qual método ele usasse, não importava quanta dor ele tivesse que suportar, ele poderia aceitar. Gotham também voltou sua atenção para Android 21, ciente de sua proeza tecnológica herdada do Dr. Gero, incluindo as ideias de design e a experiência de criar um androide. Ele sabia que ela não estava brincando, ela poderia realmente ajudar Kuririn. Na verdade, o método é bem direto. Android 21 começou, é baseado em um conceito tecnológico deixado pelo Dr. Gero. A ideia é criar uma versão puramente mecânica de você, Kuririn, e então fundir vocês dois. O resultado seria o Android definitivo. Ela explicou que o Dr. Gero tinha a intenção original de transformar o Android 17 no Android definitivo. No entanto, devido à incapacidade de apagar completamente as emoções e pensamentos humanos do Android 17, ele temeu que o Android definitivo fosse incontrolável e abandonou a ideia. Android Supremo? Kuririn ecoou, seus punhos cerrados firmemente, seu corpo tremendo de antecipação. Ele não sabia que tipo de poder seria liberado após a fusão, mas tinha certeza de que seria formidável. O termo Android Supremo parecia simbolizar a imensa força que resultaria da fusão. É assim que funciona? Gotham perguntou surpreso, mas convencido. Ele lembrou como em Dragon Ball GT, Dr. Gero e Dr. Mil criaram com sucesso um Hellfighter 17 puramente mecanizado. A fusão de dois androides 17 resultou em um nível de poder comparável ao Super Saiyan 4 Goku. Além disso, eles podiam absorver energia continuamente, tornando-se cada vez mais fortes, realmente incorporando o termo Android definitivo. Além disso, naquela época a força dos dois no 17 não deveria ser comparável à de Kuririn agora. Se Kuririn pudesse se fundir dessa forma, o resultado definitivamente seria muito poderoso. Ok, 21, quanto tempo levaria para você criar um Kuririn puramente mecanizado? Gotham perguntou, consciente da próxima partida contra o Sexto Universo. Ele não sabia se o número 21 conseguiria fazer um Kuririn puramente mecanizado em um dia. Estima-se que leve cerca de 10 dias, respondeu Android 21, mas com a ajuda de Bulma, talvez consigamos terminar mais cedo. Talvez 3, 5 dias. Gotham assentiu, entendendo que criar um androide com a personalidade exata de Kuririn não era uma tarefa fácil. Mesmo que demorasse alguns dias, não afetaria a partida contra o Sexto Universo. Afinal, com a força atual de Kuririn, exceto pelo Assassin Hit do Sexto Universo, ninguém mais provavelmente seria seu oponente. Ultimate, Android? Não consigo nem começar a imaginar o nível de poder que alcançarei. É realmente emocionante. Kuririn exclamou, ainda absorto na emoção de se tornar o Androide Supremo. Irmãozinho Gotham, você está me pedindo para ajudá-lo na competição e também ajudar a transformar Kuririn. Isso é muito trabalho. Como você planeja me agradecer? Android 21 perguntou, sua voz, movimentos e olhos irradiando um charme cativante. Especialmente com aquelas belas características faciais e figura. Ela era simplesmente uma raposa encantadora. Então como você quer que eu lhe agradeça? Gotham retrucou, e pare de me chamar de irmãozinho, ou eu posso ter que destruí-lo. Seu tom era frio, um forte contraste com o comportamento sedutor do Android 21. Meu irmãozinho não é pequeno de jeito nenhum. Esse 21 é definitivamente incontrolável. Capítulo 83. A seu temperamento é realmente um pouco fogoso demais. Android 21 comentou, seu tom cheio de diversão. Apesar do leve perigo que ela sentiu de Gotham, ela parecia estar se divertindo. Bem, vou parar de te provocar por enquanto. Quanto aos seus agradecimentos, te aviso assim que decidir como você pode me retribuir. Ok, vamos voltar primeiro. Com a conversa encerrada, o trio retornou ao Monte Pauzu. Ao chegar em Xixi, tendo avistado o Android 21, perguntou animadamente a Gotham. Ela é a cientista que Bulma mencionou ontem? Ela é incrivelmente linda e uma cientista também, isso é impressionante. Xixi sempre admirou indivíduos com uma formação culta. Se a Terra não tivesse sido jogada no caos por vilões como Cell, ela teria preferido que Gohan seguisse uma carreira como acadêmico ou cientista. Ela até considerou o mesmo caminho para Gotham, mas as constantes ameaças que eles enfrentavam a forçaram a abandonar tais ideias. Sim, mãe, respondeu Gotham, balançando a cabeça em afirmação. Ao ouvir as palavras de Xixi, Android 21 se virou para ela com um sorriso doce. Você deve ser Xixi. Cultivar um lutador talentoso como Gotham é realmente louvável. Obrigado, obrigado. Xixi corou com um elogio, principalmente porque era sobre seu filho. A propósito, qual é seu nome? Onde você mora? Quem mais tem na sua família? Você é casado? Ela então fez uma série de perguntas ao Android 21 sobre sua vida pessoal, as quais o Android 21 respondeu calmamente. Enquanto isso, Videl observava Gotham e o Android 21 com uma pitada de ressentimento. Ela não se considerava inferior ao Android 21 em termos de aparência, mas quando se tratava de corpo, ela não estava no mesmo nível do número 21. Aquela mulher, ela comeu mamão no útero, acabou de ganhar na linha de partida. Em termos de habilidade, a no 21 parecia ser melhor que ela sentia uma lacuna significativa. Essa comparação a deixou se sentindo bastante desconfortável. Essa rival era realmente muito forte. Na manhã seguinte, Beerus e Whis desceram à terra. Depois de um farto café da manhã na casa de Bulma, Gotham e os outros seguiram para um campo aberto na Capsule Corp.
Conforme o acordo, eles deveriam partir para o planeta desconhecido às 9 horas. Ao ver Goten, Beerus imediatamente perguntou: então, Goten, você reuniu todos os 5 competidores? Ele estava ansioso pela próxima partida contra o Universo 6 e a perspectiva de não ter um time completo era impensável. Sim, Beerus-sama, reunimos o time inteiro. Fique tranquilo, o Universo 6 não terá chance contra nós, Goten respondeu confiantemente. Ele acreditava que o competidor mais formidável do Universo 6, Hit the Assassin, não era páreo para ele. Quanto aos outros do Universo 6, nenhum deles era mais forte que um Super Saiyajin Goku. Portanto, ele tinha certeza de que seu time, consistindo de Kuririn, Trunks, Majin Buu e Android 21, poderia facilmente derrotá-los. Isso é bom, você realmente trabalha com eficiência. Impressionado com a confiança e eficiência de Goten, Beerus assentiu em aprovação. Se todos estiverem prontos, então vamos partir. Também leva mais de 1 hora daqui até o planeta sem nome. Whis então anunciou sua partida, lembrando a todos que a jornada até o planeta desconhecido, localizado fora do Universo 7, levaria muito tempo. Isso. Beerus-sama, podemos ir assistir a batalha? Bulma perguntou de lado. Depois de interagir com Beerus algumas vezes, Bulma ficou menos intimidada por Beerus. Parecia que com o relacionamento entre Goten e Beerus, esse cara provavelmente não teria pensamentos tortos sobre a Terra. Claro, sem problemas, você pode vir se quiser. Beerus assentiu indiferentemente. Um torneio precisaria de espectadores, sem eles, a disputa seria muito chata. Ótimo. Xixi e Videl, vocês também venham. Vamos ver como são as pessoas de outro universo. Animada com a perspectiva, Bulma convidou Xixi e Videl para se juntarem a elas. Então, sob a orientação de Whis, todos caminharam para o Cubo Universe. Era um meio de transporte um pouco mais rápido que o próprio Whis, frequentemente usado por Angels quando eles não queriam voar. Em um planeta desconhecido, uma transformação estava acontecendo. O mundo antes isolado tinha sido remodelado por Vados, e as mudanças eram impressionantes. No coração do planeta, uma arena enorme foi erguida, cercada por barracas de comida simples e auditórios. Embora o público fosse escasso, a atmosfera estava viva de expectativa. Bem, é muito bom. Champa examinou o ringue à sua frente, com um sorriso satisfeito nos lábios. Esse estilo combina perfeitamente comigo, ele refletiu. A arena havia sido construída de acordo com suas especificações exatas, e o pensamento da Terra do 7º universo logo se tornando parte do 6º universo o encheu de alegria. As iguarias da Terra, particularmente o prato conhecido como Capinoodles, eram o suficiente para fazer sua boca salivar. Champa-sama Vados interrompeu. Agora trarei os concorrentes do nosso universo para cá. Ainda faltavam 4 horas para o início da competição, tempo de sobra para ela fazer a viagem de ida e volta. Excelente, Champa respondeu, sua mente já acelerada. Vados, você está confiante de que os competidores que você selecionou podem derrotar o 7º universo? Não podemos nos dar ao luxo de perder para Beerus. Não só teríamos que entregar a Super Dragon Ball que buscamos por mais de uma década, mas aquele Beerus magricelo nunca me deixaria esquecer isso. Embora ele tivesse visto os 2 aprendizes de Beerus no 7º universo, ele ainda estava um pouco preocupado. Se ele perdesse, ele perderia muita cara. Afinal, esse concurso foi originalmente proposto por ele. Se ele perdesse para Beerus, ele teria atirado no próprio pé. Vados respondeu calmamente, é difícil dizer, Champa-sama. Não estou familiarizado com o poder de combate dos mortais no 7º universo. Os 2 universos são gêmeos, então cada um tem 50% de chance de vencer ou perder. Champa franziu a testa ligeiramente e perguntou, e o Hit? Ele vai participar? Hit, conhecido como o assassino top do 6º universo, era um oponente formidável. Se ele participasse dessa competição, as chances do 6º universo vencer disparariam para mais de 90%. Sim, Champa-sama Vados confirmou. Eu persuadi Hit a se juntar à batalha. Foi preciso um esforço considerável para convencer Hit a participar, e a promessa do cubo do universo finalmente o convenceu. O rosto de Champa abriu um sorriso com a notícia. Excelente! Com Hit participando, o 7º universo não tem chance. Não importa quão fortes os competidores do 7º universo pudessem ser, eles não eram páreo para Hit. Ele era uma lenda no 6º universo, um assassino que nunca falhou em uma missão em centenas de anos. Na verdade, Champa até considerou Hit como um candidato para a posição de Akaishin para o 6º universo. Desta vez, se Hit tivesse um bom desempenho, ele poderia simplesmente anunciar o assunto oficialmente. Com o passar do tempo, os Kaishin dos 2 universos foram os primeiros a chegar ao planeta sem nome, graças à habilidade Kai-Kai dos Kaishin. Logo depois, os competidores do 7º universo chegaram. Acima do planeta sem nome, o cubo do universo de Whis apareceu. Espera, o quê? Isso é uma Dragon Ball? Kuririn e os outros ficaram atordoados ao ver as 6 enormes Super Dragon Balls cercando o planeta sem nome. Eles estavam acostumados com as Dragon Balls da terra deles, que eram apenas do tamanho de uma bola de beisebol, e até mesmo com as Dragon Balls de Namek, que eram do tamanho de uma bola de basquete. Mas essas Super Dragon Balls eram do tamanho de planetas. Bulma e os outros ficaram igualmente chocados. É maior que a Terra. Bulma murmurou. Meu Deus! Se uma Dragon Ball desse tamanho existe, ela deve ser capaz de conceder qualquer desejo. Ei, o que há para se preocupar? Beerus zombou. Enquanto isso, Goten estudava as Super Dragon Balls atentamente.
Ele sabia melhor do que ninguém que o planeta sem nome na frente deles era na verdade a última Super Dragon Ball de 4 estrelas. Em outras palavras, todas as 7 Dragon Balls já tinham sido coletadas. Tudo o que era necessário era usar o canto de invocação na língua do deus para invocar Super Shenron. Mas a presença da última Dragon Ball era algo que Beerus e Champa ainda não tinham descoberto. Vamos lá. Vamos descer e ver, que Champa já está esperando. Parece que ele está muito confiante. Beerus disse levemente. Em um instante, todos pularam no ar e desceram para o planeta desconhecido. Após a chegada deles, Champa imediatamente provocou. Ora, Beerus, eu não esperava que você aparecesse. Pensei que você ficaria com muito medo, se escondendo debaixo do seu cobertor. Seus olhos então caíram sobre Goten e Kuririn parados atrás de Beerus, e seu sorriso maroto se alargou. Basta olhar para o Universo 7, nem um único lutador formidável à vista. Ele até trouxe mortais que mal conseguiam ficar de pé sozinhos da última vez que os vi. Isso só aumenta minha confiança. Desta vez, o Universo 6 emergirá vitorioso. Talvez nem precisemos da ajuda de Hit para derrotar o Universo 7. HMPH. Aproveite seu tempo na luta enquanto ela dura. Não vai ser por muito tempo, Beerus retrucou friamente, antes de se teletransportar diretamente para o auditório. Este lugar é muito bárbaro. Bulma exclamou, olhando ao redor do auditório. E esses assentos são apenas degraus de escada. Que desconfortável. Quem projetou este lugar com tanto mau gosto? Isso era muito pior do que o auditório do torneio de artes marciais na Terra. Champa imediatamente retrucou para Bulma. Ei, quem você está chamando de sem gosto? Se você não gosta dos assentos, então não sente. Um mero mortal ousou questionar seu próprio gosto. Se Beerus não estivesse lá, ele realmente iria querer destruir essa mulher ignorante. Isso é o suficiente para envergonhá-lo e irritá-lo? Você é realmente tacanho, Champa. Beerus zombou da explosão de Champa, então se virou para Whis, Bulma e os outros são nossos convidados. Este assento desconfortável dificilmente é adequado para nossos convidados. Por favor, faça algumas modificações. Normalmente, ele não teria Bulma em tão alta conta. Mas fazer isso agora era principalmente para dar uma alfinetada em Champa. Com certeza, assim que suas palavras saíram, os olhos de Champa dispararam fogo. Sim, Beerus-sama. Whis assentiu em concordância, acenando levemente com seu cajado. Os passos duros do auditório instantaneamente se transformaram em almofadas macias, fornecendo um arranjo de assentos confortável para o lado do Universo 7. Mas do lado do auditório do sexto universo, ainda havia passos duros. Depois de esperar por 5 minutos sem sinal dos participantes do Universo 6, Beerus ficou impaciente. Porco gordo, ainda não vi nenhum dos concorrentes do seu universo. Eles estão com muito medo de competir? Se for esse o caso, você deveria admitir a derrota agora. Não tenho tempo a perder aqui com você. Champa retrucou. Calha a boca, magricela. Preparar o local leva tempo. Além disso, não há necessidade de você correr para sua derrota. Assim que Champa terminou de falar, uma luz brilhante apareceu. Conforme a luz se apagou, Vado surgiu com 5 indivíduos. Esses são os concorrentes do Universo 6? Todos pareceram surpresos. Goten olhou para cima e viu figuras familiares. No centro estava Hit, o guerreiro mais forte do Universo 6. Seu comportamento calmo e a aura serena que ele exalava davam uma impressão insondável. Ao seu lado estavam Frost e Cabba. As posições mais externas eram ocupadas por Caulifla e Kali, não Mageta e Botamo que participaram da competição original. Hehehe. Aqueles caras magros e desnutridos são os concorrentes do Universo 6. Por que não há nenhum concorrente forte? Android 21 cobriu a boca e riu. Goten, esses 3 também são Saiyajins? Trunks perguntou, olhando para Caulifla, Kali e Cabba. Embora parecessem magros e não tivessem a força típica dos Saiyajins, ele sentiu uma estranha familiaridade vindo deles. Sim, todos os 3 são Saiyajins do Universo 6, confirmou Goten. Saiyajin? Imagino quão fortes eles são, Kuririn refletiu. Ele sabia que no Universo 7, Saiyajins como Goten, Goku ou Vegeta eram incrivelmente fortes. Então, os Saiyajins do Universo 6 também não devem ser subestimados. Goten, aquele cara no meio dos competidores do Universo 6, parece bem formidável. Tenha cuidado, Beerus avisou após olhar para Hit. Ele tinha um pressentimento de que Hit era perigoso, pois sua aura estava cheia de intenção letal. Sim, eu entendo, respondeu Goten, preparando-se para a batalha que se aproximava. Capítulo 84. Goten assentiu solenemente. Ele estava bem ciente de sua habilidade de derrotar Hit em um instante. No entanto, ele também sabia que não deveria subestimar a habilidade Time Sip de Hit. Até um leão usa toda a sua força ao caçar um coelho. Assim, se ele fosse com tudo, ele poderia resolver a maioria das batalhas rapidamente. No entanto, para aprender mais técnicas, ele às vezes tinha que prolongar a luta. Nesse momento, os espectadores do Universo 6 voltaram sua atenção para o Universo 7. Ei, Cabba, olha aqueles competidores no Universo 7. Eles são Saiyajins? Caulifla perguntou, seus olhos fixos em Goten e Trunks. A perspectiva de competir contra guerreiros de outro universo a excitava. Em seu planeta natal, Sadala, ela raramente encontrava oponentes que pudessem desafiá-la seriamente. Ela estava ansiosa para ver se havia lutadores mais fortes no Universo 7. Então ela realmente queria ver se havia algum cara mais forte neste chamado sétimo universo para ser seu oponente. Ao ouvir que Hit também participaria da competição, sua excitação aumentou.
Hit era um ídolo para muitos deles. Parece que sim, Kaba respondeu, seu olhar também em Goten e Trunks. Eles parecem mais fortes do que os Saiyajins do nosso universo 6, mas eu me pergunto quão fortes eles realmente são. Ei, vamos lá e cumprimentá-los. Caulifla, incapaz de conter sua curiosidade, teletransportou-se para a área de espectadores do universo 7. Kaba, temendo que pudesse causar problemas, seguiu logo atrás. Enquanto isso, Kali permaneceu para trás, tímida demais para se aventurar nas arquibancadas do público do universo 7. Ao chegar até Goten e Trunks, Caulifla perguntou diretamente, Y, vocês dois são Saiyajins do universo 7? Sim. Trunks assentiu em resposta enquanto Goten permaneceu em silêncio, achando o comportamento impetuoso de Caulifla um pouco opressor. Ótimo, espero que possamos nos encontrar em batalha, Caulifla declarou confiantemente. Mas é melhor você ser forte, caso contrário será chato derrotá-lo em um instante. Sua própria força poderia ser considerada uma existência muito poderosa no planeta Sadala, e seu irmão Renzo também era o capitão do time de defesa de Sadala. Isso a fez desenvolver uma personalidade arrogante e dominadora desde criança. Kuririn, ouvindo os comentários arrogantes de Caulifla, comentou levemente, então vocês dois são Saiyajins do universo 6. Vocês são tão arrogantes. Ele não sentiu muito poder dos dois Saiyajins, o que o levou a acreditar que a força deles era medíocre ou bem escondida. De qualquer forma, ele tinha certeza de que eles não eram páreo para Goten. Caulifla, ofendida com as palavras de Kuririn, retrucou. Como ousa me chamar de arrogante? Um anão careca inútil como você é um competidor do universo 7? Parece que o nível de combate do universo 7 não é muito alto. Eu não deveria ter esperado muito de você, HMPH. Kaba interveio rapidamente, tentando acalmar a situação. Caulifla, por favor, acalme-se, ele implorou. Essa garota era realmente muito arrogante e impetuosa. Ele sabia que o universo era vasto, com inúmeros seres mais poderosos que os Saiyajins do sexto universo. Os competidores do sétimo universo, em particular, pareciam insondáveis, sugerindo que eles poderiam possuir uma força imensa. Ei, covarde! Caras como você podem voltar a beber leite e assistir TV, e eu posso cuidar de todos eles sozinho. Caulifla bufou orgulhosamente, então se levantou e retornou ao auditório do sexto universo. Kaba virou-se para Goten e os outros com uma cara envergonhada. Sinto muito, pessoal. Caulifla tem uma personalidade um pouco despreocupada, mas sua natureza não é ruim. Claro, também estou ansioso para a próxima disputa com vocês. Com isso ele retornou ao público do sexto universo. HMPH. Aquela mulher é muito hipócrita, comentou Android 21, olhando para Goten. Ela não tem nem aparência nem corpo. Ela é tão fraca, mas age de forma tão arrogante. Se eu a encontrar mais tarde, posso espancá-la? Só não a mate, Goten respondeu levianamente. Ele não tinha uma boa impressão de Caulifla. Ela era realmente muito arrogante, e seu suposto bom coração não poderia desculpar seu comportamento. A arrogância sem força tinha um preço. Ele estava apenas preocupado que ela pudesse transformar incontrolavelmente aquela mulher arrogante em sobremesa mais tarde, então ele a avisou. Parece que você concorda. Espero que essa partida comece logo, disse Android 21 com um sorriso. Nesse momento, Shin e o velho Kai também vieram cumprimentar Goten, torcendo por ele e pelos outros. Ei, Beerus, seu universo está pronto? Se estiver pronto, podemos começar agora. Champa perguntou impacientemente, animado com a ideia de possuir a Terra para o sexto universo. Ele estava ansioso para ver Beerus bravo depois de perder a partida. Então vamos começar. Beerus respondeu despreocupadamente. Vado saltou levemente e apareceu no ringue. Ela se dirigiu aos competidores de ambos os lados. Pessoal, deixem-me apresentar as regras da competição. Primeiro, nossa competição adota uma regra de todos contra todos. O Akaishin determinará a ordem dos competidores de seu universo. Depois que um competidor for derrotado, outro competidor pode entrar em campo. O universo cujo competidor fica no ringue no final vence. Durante a luta, você não pode usar nenhuma arma ou droga para restaurar sua força, nem pode matar seu oponente. A maneira de vencer é simples, faça o oponente desistir ou sair dos limites. Essas são todas as regras e precauções para esta competição. Beerus-sama e Champa-sama, por favor, decidam os primeiros competidores a aparecer. Vados anunciou antes de retornar à plataforma do sexto universo. Ei, qual de vocês decide ser o primeiro a lutar? Champa perguntou a Hit e aos outros. Eu. Deixe-me ir primeiro. Quero me livrar de todos aqueles caras no sétimo universo sozinha. Caulifla imediatamente se ofereceu e disse arrogantemente. Deixe-me fazer isso, Champa-sama. Vou acabar com essa batalha o mais rápido possível. Frost disse confiantemente. Ele queria terminar essa partida chata rapidamente e voltar para lidar com as consequências do planeta que ele subjugou antes. Como a subjugação não havia sido concluída, se um erro causasse o colapso de sua imagem, seria terrível. Nada mal. Parece que nosso sexto universo é muito ambicioso e está confiante em sua vitória. Então deixe Frost lutar a primeira partida. Champa disse alegremente. Ele parecia prever a raiva de Beerus após perder. Obrigado, Champa-sama. Frost riu severamente. Ele pulou e instantaneamente apareceu no centro do ringue. Caulifla estava infeliz. Se Frost lidasse com todos os lutadores do sétimo universo, ela não teria chance de lutar. Do lado do sétimo universo, Beerus perguntou. Qual de vocês vai primeiro? Vou lidar com aquele cara do sexto universo.
Beerus-sama, me solte. Tenho certeza que posso derrotá-lo, Trunks falou. O cara no ringue parecia muito com Freeza do 7º universo deles, e Trunks tinha a experiência de matar Freeza antes. Ele precisava mostrar seu valor na frente de Beerus. Ok, deixe-me ver sua performance, Trunks. Se você não for bem, eu te mando de volta para sua linha do tempo, Beerus assentiu ameaçadoramente. Sim, Trunks assentiu solenemente. Ele removeu sua espada e a colocou no chão, e com um leve toque de seus pés, pousou no anel. 6º universo versus 7º universo. Frost versus Trunks, anunciou Vados. Vamos, Trunks. Trunks, limpe esse cara. Xixi e Bulma aplaudiram ruidosamente da plateia do 7º universo. Senhor Trunks, é uma honra competir com você. Por favor, me aconselhe. Frost curvou-se cavalheirescamente, surpreendendo a todos no 7º universo. Esse cara que parecia com Freeza, era tão educado. Era um pouco inacreditável. Frost, você não precisa se dar ares na minha frente. Eu posso ver a insensibilidade em seus olhos. Eu acredito que você é o mesmo tipo de pessoa que Freeza do nosso 7º universo, Trunks disse indiferentemente. Apesar do tom respeitoso de Frost no momento em que ele se abaixou e fez uma reverência, Trunks viu claramente uma luz sinistra em seus olhos. Aquele olhar era quase exatamente o mesmo do Freeza anterior. Isso também o fez concluir instantaneamente que esse cara era definitivamente o mesmo tipo de pessoa que Freeza. Uau! Freeza? Alguém do 7º universo é muito parecido comigo? Frost perguntou surpreso. É isso mesmo. Um cara quase idêntico a você, até a voz é parecida. Especialmente aquele olhar em seus olhos, é exatamente o mesmo. Trunks respondeu indiferentemente. Sério? Posso perguntar, aquele senhor Freeza do 7º universo lutou com você? Qual foi o resultado? Frost estava curioso. Nós lutamos. Eu o desmantelei em pedaços em um instante e então o eliminei completamente, Trunks disse sinceramente. Garoto, eu não sou como aquele Freeza. Nem pense em me derrotar porque é impossível. Frost franziu a testa. Confie em mim, vou me livrar de você num instante, disse Trunks com firmeza. 2, por favor, comecem a partida, anunciou Vados. Quase no mesmo instante em que suas palavras foram proferidas, Trunks cerrou os punhos e uma chama dourada aterrorizante irrompeu de seu corpo. Farfalhar. As chamas douradas surgiram junto com os raios azuis enquanto ele se transformava em Super Saiyajin 2. Ele queria terminar a batalha imediatamente e evitar qualquer acidente. Espera, o quê? Cabelo loiro? Vendo a transformação de Trunks, todos no 6º universo ficaram chocados. Saiyajins do 7º universo poderiam se transformar? Antes que Frost pudesse reagir, Trunks disse friamente, você acabou. Estrondo. Ele deu um soco forte no peito de Frost, mandando-o voando para fora do ringue. Frost não teve chance de se esquivar. Trunks imediatamente retornou à sua forma normal para guardar suas forças para a próxima batalha. Todos no 6º universo ficaram atordoados. Frost era um forte competidor no universo deles, mas foi eliminado por um Saiyajin do 7º universo sem reagir. Era inacreditável. Droga, idiota. Ele nem segurou por um segundo. Champa ficou furioso, sentindo como se tivesse levado um tapa na cara. Foi uma pena. O que aconteceu com aquele Saiyajin do 7º universo? Como é que chamas douradas apareceram ao redor do seu corpo, e seu cabelo ficou dourado? Caulifla murmurou estupefata. Não, eu também vi. Ele ficou dourado. Será que os Saiyajins do 7º universo podem se transformar? Karba disse atordoado. Era inacreditável. Os Saiyajins do 7º universo eram fortes demais. Ao mesmo tempo, Kaba demonstrou grande interesse em Trunks. Talvez uma batalha com Trunks do 7º universo fosse benéfica. Capítulo 85. Neste momento, o ferido Frost cambaleou em direção a Champa, sua cabeça abaixada, seu rosto extremamente sombrio. Ele nunca imaginou que seria derrotado com um único soco. Frost, renomado por todo o 6º universo, nunca foi derrotado tão rapidamente. Além do assassino Hit, ninguém conseguiu derrotá-lo em um instante. Para piorar as coisas, aquele bastardo nem deu a ele uma chance de se transformar. Lixo inútil. É realmente constrangedor ser expulso do ringue sem nem mesmo segurar por um segundo. Seria uma grande humilhação para todo o 6º universo se um cara como você pudesse viver. Champa cuspiu, sua raiva palpável. Ele estava pronto para destruir Frost. Champa-sama, você não precisa ficar tão bravo. Vados interveio. Embora tenhamos perdido a primeira luta, ainda há 4 lutas por vir. Nosso trunfo é Hit. Enquanto Hit não for derrotado, nosso 6º universo ainda tem grandes esperanças de vencer. Se um competidor fosse destruído logo após perder, pareceria muito mesquinho e afetaria o moral dos outros lutadores. Ela não queria que Champa cometesse tal erro. Champa olhou friamente para Frost. TCH. Foi o que você disse. Vamos torcer para que a gente vença. Do outro lado, Beerus não poderia estar mais feliz. A primeira luta foi uma vitória decisiva, dando ao 7º universo um começo forte. Bom trabalho, Trunks. Você não me decepcionou. Apenas trabalhe duro assim e tente se livrar de todos os competidores do 6º universo de uma vez. Beerus gritou para Trunks no ringue, seu rosto brilhando de excitação. Ótimo, Trunks. Esse é meu filho. Bulma comemorou, é claro que Mai estava ao seu lado. Eu não esperava que Trunks atacasse tão decisivamente.
Frost não mostrou sua força total, mas Trunks não lhe deu uma chance. Esse tipo de personalidade parece completamente diferente de Vegeta e Goku, no 21 comentou surpreso. A maioria dos Saiyajins tendia a ser vaidosa com seu poder, preferindo desafiar oponentes fortes em vez de terminar as lutas rapidamente. Mas Trunks era diferente. Ele não dava ao oponente a chance de mostrar sua força total, terminando a luta em um instante. Claro, se Trunks não fosse decisivo o suficiente, ele teria morrido há muito tempo, Goten disse levemente. Ele sabia que o Trunks na linha do tempo futuro era o único Saiyajin que não morreu. E como ele era o único lutador restante, ele não tinha espaço para negligência. Se ele cometesse um erro, as consequências seriam terríveis para a Terra. Vados declarou o vencedor da primeira luta, e a segunda luta começou. Cabba tomou a iniciativa de desafiar Trunks. Ele sabia que Trunks era forte, e com seu estado atual, ele não poderia vencer. Mas ele estava interessado na transformação de Trunks e esperava ganhar alguns insights. Além disso, ele esperava que Caulifla e Kali pudessem descobrir as fraquezas de Trunks através de sua luta. Na segunda partida, Cabba do sexto universo desafiará Trunks do sétimo universo. Se os dois estiverem prontos, a segunda rodada começará imediatamente, anunciou Vados. Senhor Trunks, por favor, me aconselhe. Cabba curvou-se e disse educadamente no ringue. Para vencer esta luta, não serei educado. Esta luta é muito importante para mim, Trunks respondeu firmemente. Embora ele possa não lidar com Cabba tão cruelmente quanto fez com Frost agora, porque esse cara era completamente diferente de Frost. Mas ele tinha que vencer esta rodada. Ele cerrou os punhos e instantaneamente se transformou em Super Saiyajin 2. Mesmo contra o oponente mais fraco, ele lutaria com todas as suas forças, um hábito formado em sua linha do tempo futura, onde qualquer negligência poderia levar à destruição da Terra. Isso também formou seu caráter de nunca ser desleixado. Ei, transforme-se em Super Saiyajin também. Trunks chamou Cabba. Já que Cabba era um Saiyajin do sexto universo e podia participar desse nível de competição, ele deveria ser capaz de se tornar Super Saiyajin também. Mas Cabba balançou a cabeça. Desculpe, os Saiyajins do nosso sexto universo não podem se tornar assim. Essa forma é chamada de Super Saiyajin? É realmente muito poderosa. Cabba disse com um sorriso irônico, percebendo a lacuna entre os Saiyajins do sexto e sétimo universos. Sentindo a aura avassaladora de Trunks, ele sabia que não poderia vencer. O quê? Seus Saiyajins do sexto universo não conseguem nem se transformar em Super Saiyajin? Trunks ficou surpreso. Todos no auditório do sétimo universo também ficaram chocados, pois o Super Saiyajin havia se tornado comum para eles. Para eles, contanto que fosse Saiyajin, era normal que ele se tornasse Super Saiyajin. Sim. Como seus Saiyajins do sétimo universo se tornaram Super Saiyajins? Cabba perguntou curiosamente. Desculpe, somos oponentes um do outro agora. Não posso te dizer como se tornar um Super Saiyajin. Cabe a você descobrir por si mesmo. Eu não torno meu oponente mais forte para tornar a luta mais difícil para mim, Trunks respondeu, balançando a cabeça. Ele não faria uma coisa tão tola. Tudo bem. Então vamos. Cabba assumiu uma postura de luta similar à de Vegeta. Com licença. O corpo de Trunks desapareceu como um fantasma. Quando ele reapareceu, ele já estava na frente de Cabba. Sem se segurar, ele usou toda sua força e velocidade. Estrondo. Antes que Cabba pudesse reagir, o joelho de Trunks bateu em seu abdômen inferior, fazendo Cabba voar. Trunks pulou, ultrapassando Cabba em um instante e juntou suas mãos, esmagando-as pesadamente nas costas de Cabba. Estrondo. Estrondo. O corpo de Cabba atingiu o ringue como um meteorito, a arena sólida também foi destruída e virou um enorme buraco. Cabba não conseguia se levantar depois de ser atingido 2 vezes. Vados começou a contagem regressiva. Quando o 8º segundo foi contado, Cabba ainda não conseguia se levantar. A segunda luta entre o Universo 6 e o Universo 7 também será vencida pelo competidor Trunks, anunciou Vados, deixando o rosto de Champa ainda mais lívido, tão feio quanto o fígado de um porco. Ótimo, Trunks, é isso. Apenas derrote todos aqueles caras do sexto universo. Beerus exclamou sentando-se animadamente. Depois de elogiar Trunks, ele olhou para Champa. Yo, Champa, esse é o poder dos seus mortais do sexto universo? É simplesmente muito fraco. Obrigado por ser tão complacente antes. Agora parece que o competidor mais fraco do nosso universo pode nocautear todos eles. Ai de mim. Seu universo é naturalmente lixo. O nível dos seus mortais só pode atingir esse nível. Diante do ridículo de Beerus, Champa só conseguiu cerrar os dentes de raiva, mas não conseguiu refutar. O Sistet Universe perdeu os 2 rounds, e quase todos os seus lutadores foram derrotados destrutivamente. Frost e Cabba nem tiveram a chance de revidar. Vados, o que diabos está acontecendo aqui? Eu não te disse antes que estou procurando os mortais mais poderosos do nosso sexto universo? Mas que tipo de lixo você encontrou para a competição? Champa culpou Vados com uma cara lívida. Ele até se perguntou se Vados foi enviado por Beerus para sabotá-lo. Como ela pôde escolher um time tão ruim para a competição? Champa-sama, Frost e Cabba são lutadores relativamente poderosos no sexto universo. Só podemos dizer que os lutadores do sétimo universo são mais fortes, disse Vados, um pouco ofendido. Ela havia escolhido lutadores bem conhecidos do sexto universo, mas o sétimo universo era obviamente mais forte. A chave para a vitória final deles era Hit.
Contanto que Hit não perdesse, seu sexto universo não seria considerado perdido. Champa só conseguiu suprimir sua raiva. Ficar bravo agora ou matar esse lixo só faria Beerus rir mais feliz. A seguir, qual de vocês dois lutará? Champa perguntou, olhando para Caulifla e Kali. Hit, seu competidor teve que ser mantido até o final, mas ele não tinha grandes esperanças para as duas mulheres na frente dele. Frost e Kaba foram facilmente derrotadas por Trunks, e essas duas mulheres também eram Saiyajins, provavelmente não muito mais fortes. Ape, Kali puxou o braço de Caulifla com um olhar de medo. Não tenha medo, Kali. Acho que encontrei a fraqueza do Saiyajin do sétimo universo. Vou lutar neste terceiro Raid. Definitivamente vou vencê-lo, Caulifla disse arrogantemente. Ela havia falado com eles tão arrogantemente antes, não podia recuar agora. Medo de brigar nunca foi seu estilo. Se ela recuasse agora seria muito embaraçoso. Ela tinha que derrotar os Saiyajins do sétimo universo e mostrar a todos que os Saiyajins do sexto universo não eram fracos. Ei, então vocês lutarão na terceira partida. Se todos vocês perderem, eu vou destruir completamente o planeta de vocês sem hesitação. Champa disse friamente. Essa raça fraca não tinha o direito de existir. Caulifla pulou no ringue. A voz de Vado soou novamente. A próxima é a terceira luta, onde Caulifla do sexto universo desafia Trunks do sétimo universo. Se os dois competidores estiverem prontos, a luta começará agora. Caulifla olhou para Trunks presunçosamente. Eu vi todos os seus métodos ofensivos claramente. Então, nesta partida, eu definitivamente vou derrotar você. A propósito, os Saiyajins do nosso sexto universo são a existência mais poderosa. Trunks não tinha certeza de onde vinha a confiança da mulher. Não me culpe por falar diretamente. Seus Saiyajins do sexto universo nem sabem o que é Super Saiyajin. Com todo respeito, não acho que você tenha força para me derrotar, ele respondeu levemente. Embora essa garota tenha alegado ter visto através de seus métodos de ataque agora mesmo. E daí se ela viu através de seus métodos? Sem força e velocidade absolutas, ela ainda não tinha chance de vitória. Não fique tão cheia de si, eu vou deixar você sentir o poder desta moça. Caulifla rugiu, sua expressão mudando instantaneamente. Ela cerrou os punhos, e chamas branco-prateadas irromperam de seu corpo. Seu poder de combate básico ainda era relativamente forte, pelo menos atingindo o nível de 5 ou 6 milhões. Mas esse poder de combate era insignificante comparado ao Super Saiyajin 2 Trunks. Deite-se no chão, seu bastardo arrogante. Caulifla pulou, exercendo toda a sua força e socando diretamente Trunks. Mas a expressão de Trunks não mudou, sua força e velocidade eram muito fracas. Ele agarrou o punho dela, empurrou para cima, deu um salto mortal para trás e chutou o abdômen de Caulifla com força, fazendo seu corpo voar. Trunks não hesitou. Ele disparou uma rajada de energia com uma mão, atingindo o peito de Caulifla. Estrondo. No momento em que a explosão de energia ocorreu, o corpo de Caulifla foi lançado para longe, caindo pesadamente para fora do ringue. Bastardos. Lixo. Um bando de lixo inútil. A pele de Champa ficou tão feia quanto o fígado de um porco. Ele não esperava que os 3 primeiros competidores não pudessem durar meio minuto. A lacuna fez a raiva em seu coração começar a queimar. Antes da batalha começar, esses caras se tornaram mais complacentes e arrogantes que os outros, ameaçando que eles sozinhos poderiam derrotar todos os competidores do sétimo universo. Mas os 3 juntos não duraram nem um minuto. A diferença entre mortais de ambos os universos é tão grande. Vados também ficou surpreso. Enquanto isso, Kali ao lado mudou. Irmã. Ao ver Caulifla caída no chão com uma expressão de dor, a expressão de Kali mudou de repente. A timidez de agora havia desaparecido completamente e se transformado em raiva fria. Droga! Como ousa machucar minha irmã? Eu não vou deixar você ir. Uma voz profunda saiu palavra por palavra de sua garganta. Uma aura muito poderosa irrompeu do corpo de Kali, deixando Trunks no ringue excitado. Capítulo 86. Como isso é possível? Um Ki tão poderoso e é tão violento. Trunks levantou a cabeça, seu olhar fixo em Kali na audiência do sexto universo, sua expressão uma mistura de surpresa e determinação. Os 2 Saiyajins que ele lutou agora eram incrivelmente fracos. Na verdade, mesmo sem se transformar em um Super Saiyan, ele poderia tê-los eliminado facilmente. No entanto, ele nunca se conteve na batalha, assumindo imediatamente sua forma Super Saiyan 2. Mas agora, a mulher Saiyajin diante dele de repente emanou uma força avassaladoramente poderosa que o fez sentir um grande perigo. O que? Que poderoso! O que aconteceu com aquela garota Saiyajin do sexto universo? Kuririn e os outros nas arquibancadas do sétimo universo ficaram igualmente surpresos. Eles podiam sentir claramente a aura poderosa emanando de Kali. Isso é interessante. Aquela garota pode ser a competidora mais forte do sexto universo, disse Beerus, sua curiosidade aguçada. A repentina onda de poder de Kali também surpreendeu Champa. Vados, o que está acontecendo aqui? Por que esse Saiyajin tem uma força tão poderosa, completamente diferente dos outros 2? Champa perguntou perplexo. Antes, aquela outra mulher Saiyajin estava muito confiante. Mas em apenas alguns segundos, ela foi derrotada por aquele Trunks do sétimo universo. Pelo contrário, esta Saiyajin, que parecia tímida do começo ao fim, que parecia não ter força, inesperadamente explodiu uma força tão poderosa em seu corpo. Champa-sama, eu também não tenho certeza.
Talvez tenha sido seu poder oculto, ou alguma emoção desencadeou essa força latente, Vados especulou. Estalo. Maldito bastardo. Como ousa machucar minha irmã? Isso é absolutamente imperdoável. Kali cerrou os punhos com força, uma aura aterrorizante irrompendo de seu corpo enquanto ela encarava Trunks com olhos ferozes. Parecia que ela queria despedaçá-lo. Kali? Como isso é possível? Tanto Caulifla quanto Kaba ficaram chocados. Eles nunca imaginaram que Kali abrigava um poder tão imenso. Vados, coloque-a no palco. Champa ordenou impacientemente, ansioso para ver o que Kali poderia fazer. Parecia que esse Kali traria a eles uma batalha inesperada antes que Hit entrasse em campo. Sim, Champa-sama, Vados assentiu. Na próxima partida, Kali do sexto universo desafiará Trunks do sétimo universo, anunciou Vados. O corpo de Kali apareceu instantaneamente diante de Trunks, seu rosto contorcido de raiva, dentes à mostra, parecendo quase alienígena. Eu nunca vou deixar você ir. Ela rosnou, sua voz cheia de veneno. A situação parece ruim. Trunks franziu a testa, sentindo a ameaça iminente. Kali começou a perder gradualmente a sanidade, seu batimento cardíaco se tornando irregular. As pupilas dos seus olhos se dilataram como se ela fosse uma fera ancestral despertando. Ah! Ela rugiu, chamas verdes irrompiam ao redor de seu corpo. A arena inteira tremeu, sua faixa de cabeça voando para longe, seu corpo inchando rapidamente com o crescimento muscular. Viz, o que está acontecendo com aquela garota? Após sentir a aura poderosa de Kali e seu corpo em constante expansão, Beerus levantou as sobrancelhas levemente e então perguntou surpreso. Ela parece um animal selvagem que perdeu a cabeça. Ele não esperava que essa garota se tornasse assim, mas pensando bem, parecia ser um pouco similar à transformação de Goten. Mas Goten podia controlar completamente sua própria sanidade, e essa garota Saiyajin parecia ser controlada por seu próprio poder. Ela tinha perdido totalmente a cabeça. Beerus-sama, isso pode ser um Super Saiyajin mutante. É similar à transformação de Goten, mas Goten pode controlar sua própria consciência. Kali do sexto universo não pode. Talvez seja a primeira vez que ela se transforma, Viz explicou calmamente. É inacreditável que haja um Saiyajin assim no sexto universo. Kuririn e os outros ficaram atônitos. A explosão de Ki de Kali era quase idêntica à de Goten, indicando que ela poderia ser do mesmo tipo de Saiyajin. Ambos eram talentosos. Quanto a Goten, não houve surpresas, porque ele sabia que Kali também possuía a linhagem de um Super Saiyajin lendário. A linhagem dela parece ser mais fraca que a de Brawls. Deveria ter sido fácil para ela controlar esse poder. Talvez por causa de sua personalidade tímida, ela não consiga controlar esse poder perfeitamente. É inacreditável. Kali é realmente tão poderosa, disse Kaba, chocado. Kali, normalmente tímida, agora estava exibindo imenso poder. Ela superava todos eles. Parecia que Kali era a guerreira Saiyajin mais forte do sexto universo deles. Uau, uau, uau. Você é incrível, Kali. Continue aumentando sua força e derrote todos aqueles caras no sétimo universo. Caulifla não se importou com a dor em seu corpo neste momento, e começou a torcer por Kali loucamente. Ela realmente não esperava que a garota tímida que normalmente precisava ser protegida por ela pudesse se tornar tão poderosa depois de surtar. Que surpresa! A força dessa garota é incrível. Parece que Hit não vai precisar lutar. Kali pode eliminar todos os competidores do sétimo universo sozinha. O mais feliz e animado naquele momento era naturalmente Champa. Um Saiyajin do universo deles era realmente tão poderoso. Parecia que esse jogo já estava na bolsa para o universo deles. Champa-sama pode ser muito cedo para dizer isso. Embora Kali tenha realmente explodido com um poder inimaginável, ela não consegue controlá-lo. De acordo com as regras, se ela matar um competidor do sétimo universo, a vitória irá para o sétimo universo. Vendo Champa animado, Vados lembrou. Se Kali não conseguisse controlar sua própria força, era bem provável que ela acabasse matando Trunks. E como resultado das regras que eles estabeleceram antes, eles acabariam perdendo a luta. Isso não era uma coisa boa. Rugido. No ringue, Kali continuou a rugir loucamente. Seu cabelo preto ficou verde, seus olhos vazios e pálidos. A aparência naquele momento era muito semelhante à de Brawls naquela época. Mas ao contrário de Brawls, Kali não conseguia controlar sua mente. Hehehe. Agora eu vou te matar. Kali rosnou para Trunks, seu controle sobre sua sanidade enfraquecendo conforme seu poder crescia. Nesse momento, Kali estava quase embriagada com seu poder e estava pronta para matar qualquer um que estivesse em seu caminho. Eu não vou perder para você. Trunks cerrou os dentes, liberando mais poder. Relâmpagos azuis crepitaram ao redor dele enquanto ele saltava e socava Kali no peito. Mas seu soco não teve efeito. É ultrajante demais. O peito dela é duro como aço. Trunks estava cético, seus ataques eram ineficazes. Ele deu um soco no peito dela, mas ela saiu ilesa. Ah, sim. Trunks lançou uma combinação de socos, mas o final ainda era o mesmo. Seu ataque total não conseguiu causar nenhum dano a Kali. Ela nem se mexeu. Odioso. Flash final. Trunks recuou e então disparou Ki Blast diretamente em Kali. Depois que a luz ofuscante desapareceu, Kali ainda estava ilesa. Então ela caminhou em direção a Trunks passo a passo, com um arco sanguinário demoníaco no canto da boca. Não acredito que você não tenha fraquezas. Trunks saltou novamente, chutando o peito de Kali, mas ela não se moveu. Kali deu um soco forte em Trunks. Estrondo. O poder aterrorizante rachou instantaneamente o chão duro. Então Kali chutou Trunks diretamente no peito. Vômito.
Um bocado de sangue jorrou da boca, e Trunks também retornou à sua forma normal. A lacuna era muito grande para ser transposta. Aquela mulher é muito, muito forte. Mesmo se eu me transformar na minha forma de caça, não serei capaz de vencê-la, Android 21 admitiu, franzindo a testa. Goten, Trunks tentou seu melhor. Ele não pode derrotar aquele monstro. Agora é com você, disse Beerus solenemente. Trunks já havia eliminado 3 concorrentes do sexto universo. Sua performance já era bem impressionante. E aquela Kali não era de fato uma existência que Trunks conseguia lidar. Só Goten poderia derrotar aquela mulher. Entendi. Goten assentiu seriamente. Os próximos oponentes Kali e Hit estavam além das capacidades de Majin Buu e Android 21. Era hora de ele se apresentar. Após ver Goten acenar, Beerus virou-se para Vados. Nesta quarta rodada, admitimos a derrota. O próximo competidor do sétimo universo é Goten. Embora ao admitir a derrota ele fosse ridicularizado por Champa, ele não permitiria que Trunks fosse morto. Ok, Vados assentiu, declarando que a partida havia acabado. Mas Kali não tinha terminado com Trunks. Quando ele se levantou, ela o socou novamente. Se o punho em forma de tigela o atingisse, mesmo que Trunks não morresse na hora, ele provavelmente teria que ficar de cama por um longo tempo. Acabou. Trunks de repente pareceu aterrorizado. Olhando para o punho sempre em expansão na pupila, Trunks se sentiu instantaneamente cercado pela morte. Assim que seu punho se aproximou, uma figura apareceu, segurando o soco de Kali sem esforço. Bum! Goten! Ao ver Goten aparecer de repente na sua frente, Trunks ficou muito feliz. Ele pensou que ia morrer. Ok, Trunks, você já fez o bastante. Vá descansar agora. Deixe o resto comigo, disse Goten, virando-se para Kali. Eu vou brincar com você depois. E a cena em que Goten recebeu o soco de Kali surpreendeu Champa e os outros com calma. Você está brincando comigo? Vados, aquele garoto não é o mesmo que eu vi no templo de Beerus? Naquela época, ele não conseguia nem andar direito. Como ele conseguiu segurar o punho de Kali agora? Champa perguntou, atordoado. Naquela época, ele estava tão determinado a competir com Beerus em um torneio depois de ver os gestos desajeitados daquele garoto e daquele anão careca no reino dos deuses. Champa-sama, tanto Goten quanto Kuririn estavam usando trajes de musculação específicos para Whis naquela época, também sujeitos à sua própria gravidade extrema. Explicou Vados. O quê? Seu bastardo. Uma coisa tão importante, por que você não me contou naquela hora? A expressão de Champa mudou drasticamente. Agora ele tinha certeza, essa Vados devia ser uma agente secreta enviada por Beerus. Se ela tivesse contado a ele sobre esse tipo de coisa na época, talvez ele não tivesse sido tão impulsivo e desafiado Beerus para uma luta. Vados, esse bastardo, era demais. Parecia que ela estava cavando um buraco e esperando que ele pulasse. Champa-sama, não me culpe por isso. Eu sempre quis encontrar uma chance de lembrá-lo, mas você não me deu chance nenhuma. Vados disse inocentemente. Champa só conseguiu franzir a testa e olhar para o ringue, esperando que Kali pudesse se fortalecer novamente e eliminar o garoto do sétimo universo. Trunks retornou ao palco, dizendo a Beerus com uma cara envergonhada. Desculpe, Beerus-sama. Eu perdi. Você fez bem, Trunks. Deixe isso com Goten. Whis, ajude Trunks a se curar. Beerus disse a Trunks com um raro momento de gentileza. Obviamente a performance de Trunks agora havia conquistado sua aprovação. Sim, Beerus-sama. Na arena, Kali sorriu, parecendo Brawls. Ela deu um soco em Goten, que a recebeu com um soco. Estrondo. A arena foi destruída pela onda de choque enquanto eles se chocavam, testando a força um do outro. Ambos mostraram os dentes, aumentando continuamente seu poder, o chão tremendo e relâmpagos crepitando ao redor deles. Capítulo 87. Rugido. O Ki de Kali surgiu quando ela sentiu o poder de Goten, sua aura se intensificando continuamente enquanto ela rugia. A vibrante energia verde subiu instantaneamente e poderosas ondas de choque se espalharam ao redor dos dois lutadores como uma faca afiada varrendo loucamente. Vendo isso, Vados e Whis rapidamente acenaram seus cajados, envolvendo as arquibancadas do sexto e sétimo universo em uma barreira de energia. As ondas de choque da batalha eram muito aterrorizantes, e nem mesmo Caulifla e Cabba conseguiram resistir a elas. Esse ar cortante como uma lâmina poderia tê-los matado instantaneamente. Bulma e Xixi naturalmente também não conseguiriam suportar tal tempestade. Assim, Goten rugiu, e as chamas de aura verde ao redor de seu corpo surgiram instantaneamente. No entanto, ele não se transformou em Super Saiyajin. Ele sabia que poderia lidar com Kali, que havia perdido a cabeça, sem precisar se transformar no estado Super Saiyajin. Estrondo. O planeta inteiro tremeu, e rachaduras aterrorizantes se espalharam em todas as direções. O chão abaixo dos dois combatentes continuou a desabar. Uau, isso é incrível! Trunks ficou atônito, assistindo à batalha. Ele tinha experimentado o poder de combate de Kali em primeira mão e sabia que era incrivelmente poderoso, mas Goten estava igualando sua força sem nem mesmo se tornar um Super Saiyajin. Era realmente assustador. Esse garoto, como ele se tornou tão poderoso? Beerus levantou as sobrancelhas em surpresa. Sem nenhuma transformação Saiyajin, sua força básica sozinha atingiu esse nível. Se ele se transformar, nem eu teria que lutar para derrotá-lo? Ele sabia que Goten era muito talentoso, e sua velocidade de treinamento era incrível. Mas em pouco mais de um mês, seu poder básico de combate atingiu esse nível sob o treinamento de Whis.
Se ele tivesse permissão para treinar por mais um ano, todos os Akaishin seriam seus oponentes? Beiru-sama, você não precisa se menosprezar, Vi sorriu. O talento de Goten é realmente notável, mas ainda é difícil para ele derrotar você. Em sua mente, o Akaishin mais poderoso não poderia ser derrotado tão facilmente. Mas uma coisa era certa, Champa definitivamente não era o oponente de Goten agora. Comparado a Beerus, Champa tinha uma expressão feia. Todos sabiam que Goten era um Saiyajin do sétimo universo, e ele deveria possuir uma transformação. Ele ainda não havia se transformado. Se tivesse, não derrotaria Kali facilmente? Parece que nem mesmo esse azarão dele seria capaz de alcançar bons resultados. Kali, vamos lá. Esmague esse cara. A irmã mais velha está orgulhosa de você, Caulifla comemorou alto. Ela não esperava que Kali fosse tão poderoso em um momento tão crucial. Apesar do impasse atual, ela acreditava que Kali poderia derrotar Goten. Até Hit, que estava descansando com os olhos fechados, os abriu e franziu a testa levemente, olhando para Goten. Ele sentiu uma opressão sem precedentes de Goten, um sentimento que ele nunca havia experimentado antes. Os caras do sétimo universo são todos muito assustadores, certo? Kaba murmurou. Eu me pergunto se Goten pode se transformar como Trunks fez. Se ele puder, Kali pode estar em apuros. Não há suspense nesta partida. Kali é forte, mas ela não é oponente de Goten. Hit, que estava em silêncio, disse em um tom baixo. Como o mais forte entre eles, ele podia sentir claramente a lacuna entre Kali e Goten. Ele se perguntou por que Goten não havia terminado a partida rapidamente. Ele estava muito curioso sobre a força de Goten. Ele não sabia se sua habilidade de salto temporal poderia afetá-lo. Senhor Hit, você está dizendo que Kali não pode derrotar Goten? Você acha que pode vencer? Kaba perguntou respeitosamente. Hit tinha vivido por muito tempo e era uma lenda. Quando Kaba era jovem, ele já tinha ouvido muitas lendas sobre ele. De acordo com seus anciões, Hit tinha vivido por pelo menos 1000 anos. Independentemente de sua força ou idade, era o suficiente para ele se referir a ele com respeito. Não tenho confiança se consigo vencê-lo. Hit respondeu sério. Essa era a primeira vez que ele encontrava um oponente tão poderoso. Mesmo com sua habilidade de salto temporal, ele poderia não conseguir derrotar Goten. Ele sentiu uma força muito poderosa escondida dentro de Goten, uma que não tinha sido totalmente liberada. A que eles estavam sentindo era apenas a ponta do iceberg. Até você está inseguro. Esse Goten é tão assustador? O rosto de Kaba mudou. Se nenhum deles pudesse derrotar Goten, o fracasso do sexto universo era inevitável. Naquela época, com o temperamento do Akaishin, era muito provável que ele matasse todos eles. Enquanto todos estavam surpresos e sussurrando, a batalha na arena mudou. Goten e Kali liberaram seu poder, criando ondas de choque que os empurraram para trás. Depois de uma dúzia de passos, ambos pararam. GRRR. Kali, tendo perdido completamente a cabeça, pulou e deu um soco em Goten. Bum! O punho dela atingiu o rosto dele com força, mas Goten só recuou meio passo, resistindo ao golpe completo. Uma onda de energia aterrorizante se espalhou do chão. HM? A expressão de Kali mudou um pouco. Seu golpe total só fez Goten recuar meio passo. A força física dele parecia ainda mais exagerada que a dela. HMPH. Isso é tudo que o Super Saiyajin lendário do sexto universo consegue reunir? Goten sorriu, seus olhos mudando. Seu punho direito disparou como um raio, atingindo fortemente a bochecha direita de Kali. Estrondo. Bang bang bang. A força do soco jogou Kali no ar, fazendo-a quicar no chão diversas vezes antes que ela rolasse até a borda do ringue. Rugido. A dor do soco deixou Kali ainda mais irritada. Sua aura surgiu novamente como se não tivesse limite. Uma enorme bola de energia verde escura condensou-se de seu peito. A energia dentro dela aterrorizante fez as expressões de todos na plateia se erguerem e mudarem. Esse tipo de explosão de energia foi o suficiente para matá-los completamente. Goten permaneceu impassível, sua expressão inalterada. Embora a força de Kali fosse impressionante, ela não conseguia quebrar suas defesas. Mesmo que ele ficasse parado deixando-a atacar, ela não conseguiria matá-lo. Com a super habilidade regenerativa de Majin Buu e a imortalidade de Zamasu, exceto por algum poder especial de leis, nenhuma energia poderia matá-lo. E Kali obviamente não tinha tal habilidade. Assim que a bola de energia de Kali se aproximou dele, um buraco negro apareceu na frente de Goten, engolindo a bola de energia e fazendo-a desaparecer sem deixar vestígios. Habilidade espacial? Goten do sétimo universo dominou a manipulação espacial? Como isso é possível? Nem mesmo os anjos possuem tal habilidade. Vados ficou surpreso. Em sua mente, já que os anjos não possuíam tal habilidade, isso implicava que ela não foi ensinada a Goten por Whis. Um mero mortal dominando tal habilidade era chocante. Confirmou que Kali não tinha chance de vencer. Se isso continuasse, ela poderia morrer de exaustão. Como ela não conseguia controlar seu poder atual, ela estava apenas bombardeando indiscriminadamente. Droga! Esse pirralho é tão forte que é quase injusto. O rosto de Champa estava extremamente feio. Com uma habilidade tão estranha, até mesmo a Kaishin pode não ser capaz de combatê-la. Para surpresa de todos, a bola de energia reapareceu atrás de Kali, atingindo suas costas antes que ela pudesse reagir. Estrondo. A explosão destruiu suas roupas e a fez voar em direção a Goten. Vamos acabar com isso. Goten disse levemente enquanto Kali caía em sua direção incontrolavelmente.
Ele não havia se transformado em sua forma Legendary Saiyan para ver se conseguia pegar a linhagem Legendary Super Saiyan de Kali. Embora ele já tivesse uma linhagem Legendary Super Saiyan, ele esperava que a habilidade do sistema permitisse que ele fundisse múltiplas linhagens. Mas depois de lutar por vários minutos, a batalha não derrubou a linhagem Legendary Super Saiyan de Kali. Depois de se decidir, ele olhou para Kali que caiu. Quando Kali se aproximou dele, Goten carregou seu punho com energia verde e a socou no abdômen. Bum! O impacto fez Kali voar para fora do ringue, batendo na borda das arquibancadas do sexto universo. Ela cuspiu sangue, perdeu a consciência e começou a voltar ao normal. Kali do sexto universo lutou contra Goten do sétimo universo. Goten do sétimo universo vence, anunciou Vados. Jin. Parabéns ao anfitrião por escolher a linhagem do lendário Super Saiyajin Kali. E no momento em que Kali perdeu a consciência, um som de notificação do sistema soou em sua mente. Goten ficou surpreso. Depois de lutar por tanto tempo, ele presumiu que não obteria outra linhagem de Super Saiyajin lendário, já que ele já possuía uma, mas agora ele a havia obtido. Foi uma surpresa agradável. Se essas linhagens pudessem ser fundidas, sua velocidade de melhoria seria ainda mais surpreendente. Kali, você está bem? Kali, Caulifla e os outros correram até o inconsciente Kali. Todos olharam para Goten com medo. Ele havia derrotado Kali sem se transformar, mostrando uma força assustadora. Ele parecia invencível. A pele de Champa estava ainda mais feia. Com 4 competidores perdidos, Hit era sua última esperança. Se ele fosse derrotado, o sexto universo perderia completamente. A força de Goten era muito avassaladora. Mesmo que fosse Hit, ele não ousava ter muita esperança de vencer agora. Neste momento, Hit finalmente se levantou, encarando solenemente Goten no ringue. Ele sabia que suas chances de vencer eram baixas, mas ele tinha que lutar. Enfrentar um oponente tão poderoso seria uma ótima experiência. Ele não sentia esse sentimento há quase 1000 anos. Hit, você é nosso último competidor e única esperança. Você deve derrotar Goten. Champa suprimiu sua raiva e ordenou Hit. O pensamento de perder e ser ridicularizado por Beerus o deixou furioso. Não posso garantir isso. Goten é muito forte, e ele não mostrou sua força total agora. Derrotá-lo não será fácil. Só posso prometer dar tudo de mim, Hit disse calmamente. Ele bateu levemente no chão e pousou no ringue, suas mãos nos bolsos, sua expressão neutra. O concorrente do sexto universo Hit desafia o concorrente do sétimo universo Goten. Se vocês estiverem prontos, vamos começar. Vados anunciou. Os olhos de todos estavam focados no ringue. Esta era a última e mais crucial batalha. Se Hit perdesse, o sexto universo seria completamente derrotado. Se ele vencesse, a esperança do sétimo universo seria destruída. Vamos, Goten. Não seja descuidado, Goten venceu. A audiência do sétimo universo aplaudiu. Na arena, os olhos de Hit e Goten se encontraram. Goten sorriu. Eu sei sobre você há muito tempo, Hit, o assassino mais forte do sexto universo. Hit não respondeu com uma saudação. Em vez disso, ele disse seriamente, Goten, admito que você é o oponente mais forte que já encontrei, então vou resolver essa batalha rapidamente. Embora seu oponente fosse muito forte, as habilidades de salto temporal de Hit não deveriam ser menosprezadas. Capítulo 88. Então venha. Goten assentiu. A força básica de Hit não era muito alta, mas sua habilidade de salto temporal o tornava formidável. Em uma luta, às vezes até 0,001 segundos podem determinar o resultado. O salto temporal de Hit permitia que ele saltasse 0,1 segundos à frente, o que geralmente era o suficiente para derrotar oponentes mais fortes. No entanto, se a força ou a velocidade de um oponente superassem muito a sua, seu salto temporal seria ineficaz. Entendendo o princípio por trás disso, derrotar Hit se tornou mais simples. Como Goku demonstrou em Dragon Ball Super ao superar o salto temporal de 0,1 segundo de Hit com Super Saiyan Blue combinado com Kaioken. Seu poder superou Hit tanto que a habilidade de salto temporal perdeu seu efeito sobre ele. Hit tirou as mãos dos bolsos do blusão. Isso era sério. Ele nunca precisou lutar seriamente no sexto universo, mas contra Goten, ele teve que dar tudo de si. Uau! O corpo de Hit desapareceu, desaparecendo completamente de vista. Até mesmo seu ki era indetectável. O quê? Tão rápido? Ele desapareceu bem na minha frente. Beerus ficou surpreso. Não importa o quão rápido Hit fosse, não deveria ser possível para Beerus não vê-lo. No entanto, era completamente impossível capturar seus movimentos e que como se Hit tivesse aparentemente evaporado da existência. Só Whis parecia calmo. Whis permaneceu calmo. Como um anjo, ele entendeu que era a habilidade de Hit de controlar o tempo, saltando 0,1 segundos durante os ataques. A habilidade de salto temporal característica de Hit. Poucos mortais conseguiam dominar o controle do tempo, tornando Hit uma exceção. Foi por meio dessa habilidade que ele também se estabeleceu como o melhor assassino do sexto universo. E quando todos estavam se sentindo extremamente surpresos, Hit reapareceu atrás de Goten e deu um soco na parte de trás do pescoço dele, um ponto vulnerável que deixaria qualquer um inconsciente. Como um assassino experiente, Hit conhecia bem as fraquezas do corpo. A razão pela qual ele escolheu atacar por trás foi principalmente porque se ele quisesse lançar um ataque frontal, a chance de sucesso seria muito pequena. Um ataque furtivo por trás tinha mais chances de sucesso. No entanto, ele subestimou a velocidade e os reflexos de Goten.
No instante em que ele socou, Goten sentiu sua posição e inclinou a cabeça levemente, fazendo o punho de Hit errar. Hit usou seu salto temporal novamente, dessa vez atacando a garganta de Goten pela frente. Mas Goten bloqueou o ataque com seu braço direito. Uau, uau! Percebendo a lacuna em suas habilidades, Hit levou seu salto temporal ao extremo, criando inúmeras imagens residuais ao redor de Goten, atacando como uma saraivada de balas. No entanto, Goten desviou de cada golpe sem esforço. Droga, droga, a velocidade desse cara é muito rápida. Mesmo com meu salto temporal, não consigo tocá-lo. Depois de vários usos de sua habilidade característica e sem tocar no corpo de Goten, Hit estava completamente desesperado naquele momento. A diferença entre suas habilidades era enorme. Vados, observando da lateral, comentou: parece que o resultado desta luta é claro. Embora Hit seja habilidoso, a diferença entre ele e Goten é muito grande. Se ele pudesse ignorar até mesmo a habilidade de salto temporal, então Hit não teria nada de especial diante de Goten. Champa pareceu aceitar sua perda, e seu rosto gradualmente voltou à calma. Após centenas de ataques, Hit recuou, sua determinação inabalável. Se o salto temporal de 0,1 segundo era insuficiente, ele tinha que superá-lo. Ele sempre confiou em seu salto temporal de 0,1 segundo para derrotar oponentes, nunca considerando melhorar o seu, porque ele nunca falhou antes. Mas contra Goten, ele teve que quebrar seus limites. Ah, sim! Hit rugiu, uma aura roxa explodindo ao redor dele. O quê? Poderia ser que Hit também pode se transformar? Kuririn e Trunks ficaram surpresos, vendo a postura de Hit e a aura que ao redor dele. A aura roxa se tornou mais intensa, fazendo suspeitar que ele poderia se transformar e ficar ainda mais forte. Não, ele não pode se transformar como um Saiyajin, Whis esclareceu. Sua aura não mudou, mesmo que pareça que ele está se transformando. De fato, sua aura é a mesma de antes, sem nenhuma melhora. Mas se ele não pode se transformar, qual o sentido de fazer isso agora? Após sentir que o Ki de Hit não havia mudado, Kuririn e os outros ficaram cada vez mais confusos. Hit estava tentando blefar Goten dessa forma? Isso era completamente estúpido. Todos eles podiam sentir que o Ki de Hit não havia mudado de forma alguma. E enquanto todos especulavam, as chamas roxas ao redor do corpo de Hit começaram a se dissipar aos poucos. Depois que sua aura se acalmou, Hit estava exatamente o mesmo de antes. Goten podia ver a confiança nos olhos de Hit. Parece que ele melhorou sua habilidade de salto temporal. Mas mesmo que seja aumentada para um segundo, o resultado desta batalha já está decidido. Goten, vou dar o meu melhor agora, disse Hit, tendo estendido seu salto temporal de 0,1 para 0,5 segundos, um avanço significativo. Encontrar um oponente poderoso como Goten o havia levado a esse novo nível. Então vamos lá, Goten respondeu calmamente, o que irritou Hit. Parecia que Goten não estava levando a sério. Hit bufou friamente e desapareceu novamente. Dessa vez, seu salto temporal foi mais preciso, seu Ki indetectável. Mesmo no momento do ataque, o Ki de Hit não pôde ser sentido. Bang, bang, bang. A velocidade de Hit aumentou, atingindo Goten uma dúzia de vezes em menos de um segundo. Embora os ataques não tenham tido efeito, Hit conseguiu acertar Goten, provando sua habilidade aprimorada. Tão poderoso. Como esperado do Sr. Hit. Não consigo ver seus movimentos claramente, e não consigo sentir sua aura. Mas agora ele pode atingir o corpo de Goten. Kaba exclamou animadamente. Talvez tenhamos uma chance de vencer. Vados e Champa, no entanto, permaneceram em silêncio, sabendo da lacuna entre Hit e Goten. Apesar da velocidade melhorada, os ataques de Hit eram ineficazes. Esse tipo de ataque parecia coçar uma coceira. Bang, bang, bang. Após vários outros ataques, Hit reapareceu, suor no rosto ofegante. Seu que havia se tornado um pouco desordenado, o salto temporal de 0,5 segundos consumia muita energia. Ver Goten ileso fez sua expressão ficar sombria. Com tantos golpes precisos agora, esse cara nem moveu os pés. O corpo desse cara é muito forte. É ridículo. Hit franziu a testa firmemente, pensando secretamente em seu coração. Parece que eu tenho que reunir toda a força, e finalmente lançar o golpe fatal. Se isso não causar nenhum dano a ele, então não há necessidade de continuar esta partida. Ele planejou um ataque final e poderoso, esperando que fosse efetivo. Hit reuniu toda a sua força em seu punho direito, mirando no peito de Goten. Esse foi seu movimento final. Uau! Hit desapareceu novamente. Sentindo que algo estava errado, os olhos de Goten se estreitaram. Quando ele os reabriu, uma luz prateada brilhou. Uma aura prateada surgiu ao redor dele. A temperatura de toda a arena começou a aumentar. No momento em que viram a mudança em Goten, Vados e Champa ficaram horrorizados. Isso é Ultra Instinct! Eles exclamaram simultaneamente, seus tons cheios de choque. O ataque de Hit seguiu, mas quando seu punho se aproximou do peito de Goten, o corpo de Goten se moveu por conta própria, desviando perfeitamente. Goten agarrou o braço de Hit. Acabou agora, Hit, ele disse, sua voz monótona. Ele gentilmente golpeou o pescoço de Hit com sua outra mão, deixando-o inconsciente instantaneamente. Em um momento, as pupilas desapareceram completamente, e a pessoa inteira perdeu a consciência diretamente. Então ele caiu molemente no chão. Senhor Hit! Hit! Os lutadores do sexto universo estavam incrédulos.
Eles tinham visto Hit acertar centenas de ataques em Goten, mas não teve efeito. Agora, Goten tinha visto através dos movimentos de Hit e o derrotou com facilidade. Enquanto isso, o foco de Vados e Champa não era mais o resultado desta batalha. Porque quando os ataques de agora não causaram nenhum dano a Goten, eles já tinham previsto o resultado desta batalha. Mas o que os chocou foi que Goten parecia ter usado o instinto superior agora mesmo. Vados, aquele cara usou Ultra Instinct? Champa perguntou, franzindo a testa. Para ele, esse Ultra Instinct era a habilidade divina característica de um Angel. Mesmo entre seus 12 Akaishin, apenas Beerus havia compreendido um pouco disso. Inesperadamente, aquele mortal bastardo do 7º universo também dominou o Ultra Instinct. E parecia que ele era mais proficiente nisso do que Beerus. Isso foi simplesmente ultrajante. Parecia dar um tapa na cara de todos os Akaishin. Especialmente dele, seu rosto estava ainda mais quente naquele momento. Sim, Champa-sama. Não é perfeito, mas é Ultra Instinct. É incrível que o mortal o tenha dominado, confirmou Vados, ainda surpreso. Na verdade, todos os Akaishin anteriores foram expostos ao treinamento para Ultra Instinct. Só que o temperamento deles não era muito adequado para Ultra Instinct. Portanto, entre os 12 Akaishin, apenas Beerus havia alcançado o nível de entrada. Inesperadamente havia agora outra pessoa do 7º universo que dominava o Ultra Instinct. E era surpreendentemente um mortal. Droga! Aquele magricela deve ter sabido disso antes. Isso foi uma farsa completa. Champa olhou feio para Beerus. Que tal, Champa? Você está surpreso e bravo? Onde está sua confiança agora? Beerus zombou, aproveitando a oportunidade para provocar o gordo. Agora que ele tinha uma oportunidade tão boa de zombar de Champa, ele naturalmente não deixaria passar. O rosto de Champa estava lívido, seu corpo tremendo de raiva. Ele não conseguia refutar as palavras de Beerus. Seria pedir problema se ele respondesse à sua provocação agora. Uau! Nesse momento, Goten também se retirou do palco e retornou rapidamente às arquibancadas do 7º universo. Foi uma pena que ele não tenha adquirido a habilidade de salto temporal de Hit. Com o anúncio final de Vados, a competição entre o 6º e o 7º universos chegou ao fim. Capítulo 89. Legal, Goten. Você e Trunks fizeram um ótimo trabalho dessa vez. Vocês não me decepcionaram, disse Beerus, olhando para Goten com uma expressão satisfeita. Embora ele esperasse esse resultado, a força de Goten era inegável. A menos que o 6º universo tivesse lutadores no mesmo nível de um Akaishin, ninguém poderia ser oponente de Goten. Hit era forte, se fosse qualquer outra pessoa, seria realmente difícil para eles lidarem com Hit. Mas contra Goten, sua habilidade de pular no tempo não era o suficiente. Beerus-sama, agora que derrotei os participantes do 6º universo, e quanto ao nosso acordo? Goten lembrou Beerus com um sorriso. Ele havia negociado que se ganhasse a competição, as Super Dragon Balls pertenceriam a ele. Naquela época, Beerus alegou que não tinha interesse nas chamadas Super Dragon Balls. Você acha que eu, o poderoso Akaishin, quebraria minha promessa? Não estou interessado nessas chamadas Super Dragon Balls. Depois da batalha você pode levá-las embora. Beerus acenou generosamente com a mão. Seu objetivo principal era humilhar Champa e mostrar o quão fraco seu 6º universo era. Agora que ele havia conseguido isso, ele não tinha utilidade para Super Dragon Balls. Afinal, como Akaishin do universo, ele já tinha muito poder. Trabalhar quando quer trabalhar, dormir sem escrúpulos quando não quer trabalhar, procurar comida deliciosa, essa era sua vida favorita em primeiro lugar. E ele não tinha muita ambição, então não precisava de Super Dragon Balls. Então, obrigado, Beerus-sama. Goten rapidamente expressou sua gratidão. Nesse momento, Beerus não conseguiu resistir a provocar Champa. Tendo atrasado seu sono para derrotar o 6º universo, ele precisava saborear a vitória. Se ele não desse uma cutucada na derrota miserável de Champa, ele sentiria muita pena de si mesmo. Champa corou de raiva neste momento. Mas não havia como ele retrucar a provocação de Beerus porque o 6º universo deles perdeu completamente dessa vez. Num acesso de raiva, ele declarou que destruiria diretamente os 5 participantes do concurso. Em seus pensamentos, eram esses 5 canalhas inúteis que o faziam se sentir tão humilhado na frente de Beerus. Hit e Caulifla estavam aterrorizados. Embora fossem poderosos dentro do universo, especialmente Hit, ele sabia que a lacuna entre eles e um Akaishin era intransponível. Akaishin havia dominado o poder das leis de um universo e se ele quisesse matar um mortal como eles, era realmente muito simples. Até mesmo sua habilidade de pular o tempo seria ineficaz. Neste momento, Goten parecia distraído. Todos os seus pensamentos não estavam no destino dos participantes do 6º universo, muito menos nas Super Dragon Balls. Em vez disso, seus olhos estavam constantemente varrendo, observando o movimento ao redor do planeta desconhecido. De acordo com o desenvolvimento de Dragon Ball Super, Zeno e seus guardas apareceram após a partida entre o 6º universo e o 7º universo. Mas não havia sinal deles, nenhum traço de Ki divino, nada. Isso fez-se perguntar se sua participação havia mudado alguma coisa e se Zeno sequer apareceria. Afinal, era a realidade agora, e era diferente da ficção. Goten, vejo que você está distraído e olhando ao redor há algum tempo. Você está procurando por algo? Whis perguntou, notando a distração de Goten. Pensando nisso, ele também examinou ao redor agora mesmo e sentiu que não havia nenhuma outra assinatura de Ki neste planeta, exceto eles. Então, ele não sabia por que Goten continuava olhando ao redor. Não é nada.
Só estou curioso sobre este planeta árido, respondeu Goten evasivamente, incapaz de revelar que estava esperando por Zeno. O tempo passou lentamente. Champa continuou repreendendo Hit e os outros, enquanto Beerus observava com satisfação. De repente 3 figuras apareceram no centro da arena. HM. Goten foi o primeiro a avistá-los. Zeno e seus 2 guardas tinham chegado. No momento em que os viu, Goten franziu a testa. Os guardas de Zeno notaram o olhar de Goten e olharam em sua direção, fazendo Goten sentir um arrepio de pavor. Poucos segundos depois, Vados e Vis também notaram uma presença adicional e imediatamente olharam para sua origem. Zeno-sama. Como isso é possível? Como Zeno-sama pôde chegar a tal lugar? Vis ficou surpreso. Zeno raramente saía de seu templo. Mesmo que fosse algo importante na maioria das vezes, ele geralmente enviava o grande sacerdote para cuidar dos assuntos. Mas hoje, Zeno veio pessoalmente ao planeta desconhecido. Embora não conseguisse adivinhar por que viria a este lugar, ele tinha certeza de que a chegada de Zeno significava problemas para Beerus e Champa. Como Zeno havia proibido disputas privadas entre deuses da destruição, mesmo que houvesse uma disputa entre 2 universos, Zeno deveria concordar. Mas dessa vez, Beerus e Champa obviamente desobedeceram completamente a ordem de Zeno. O estilo de Zeno de fazer as coisas era como de uma criança, imprevisível. Um único momento de infelicidade poderia fazer uma dúzia de galáxias desaparecerem num piscar de olhos. Parecia que Beerus e Champa estavam em perigo hoje. Nas arquibancadas da audiência do 6º universo, a raiva de Champa aumentou. Ele preparou uma energia destrutiva na palma da mão para matar os 5 competidores. Talvez somente matando 5 na frente dele ele pudesse se sentir um pouco melhor. E depois de descobrir que Zeno havia aparecido, Vados também imediatamente abriu a boca para lembrá-lo. Champa-sama. Calha a boca, Vados. Mesmo que você implore por misericórdia, eu não perdoarei esse lixo que me envergonhou. E você também tem responsabilidade. Em todo o 6º universo, você só conseguiu encontrar esses 5 lutadores inúteis. Champa xingou, culpando Vados pela perda deles. Ele sentiu que Vados também era parcialmente responsável pela derrota do 6º universo para o 7º universo hoje. Ele claramente pediu para ela escolher os lutadores mais fortes do universo deles. Mas os que ela selecionou eram todos bastardos arrogantes cujas palavras não combinavam com sua força. Especialmente os 3 primeiros que foram instantaneamente derrotados por um único Trunks. Esses caras foram absolutamente implacáveis. Champa-sama, não estou intercedendo por eles. Quero que você olhe na direção do anel. Vados disse levemente. Ela era responsável apenas por encontrar concorrentes. Quanto a como Champa lidaria com esses concorrentes após o concurso, ela não se importava nem um pouco. Droga, você é tão irritante. Champa disse friamente. Então ele olhou na direção da arena com grande relutância. Não havia problema se ele não olhasse, mas quando fez, Champa ficou tão assustado que suou profusamente e seu corpo tremeu instantaneamente. Zeno-sama. Como? Como poderia ser Zeno-sama? Por que ele viria para um lugar tão remoto? Ao ver aquele rosto tão familiar, o corpo de Champa tremeu enquanto o medo se espalhava por ele. A presença de Zeno significava que sua disputa privada havia sido descoberta. Isso poderia levar ao apagamento deles. Acabou. Acabou. Zeno-sama descobriu sobre a disputa privada entre o 6º universo e o 7º universo. Dessa vez realmente acabou. Seremos completamente apagados? Do outro lado, Beerus reagiu de forma similar ao lembrete de Vis. Sua alegria se transformou em medo, e seu corpo tremeu incontrolavelmente. Kuririn e os outros notaram o medo de Beerus e seguiram seu olhar. Ao ver Zeno e seus guardas, eles ficaram intrigados. Por que Beerus estava com tanto medo desses 3 personagens de aparência engraçada? Quem são esses 3? Por que Beerus-sama e os Akaishin do 6º universo estão com tanto medo? Kuririn perguntou em voz baixa. Na impressão deles, Akaishin pareciam ser os deuses supremos. No universo não deveria haver criaturas que pudessem assustá-los. Mas por que os 3 caras de aparência engraçada tiveram um efeito tão dissuasivo? Trunks e os outros também pareciam confusos. Goten não respondeu, apenas balançou a cabeça. Agora que Vis e Beerus estavam perto dele, era naturalmente impossível para ele admitir que conhecia aqueles caras Zeno. Se ele mostrasse que conhece Zeno e os outros neste momento, ele definitivamente seria suspeito por Vis de ser um viajante do tempo. Isso possivelmente causaria problemas desnecessários. Diante da força absoluta, essa foi obviamente uma abordagem relativamente estúpida. Neste momento, Vis continuou a lembrar. Beerus-sama, não é apropriado que fiquemos sentados aqui olhando para Zeno-sama. Droga, você deveria ter me lembrado antes. Claro que não é apropriado. Beerus xingou. Ele estava apenas estupefato agora, então ele esqueceu completamente que estava sentado em um lugar tão alto. Ele imediatamente voou na frente de Zeno na velocidade mais rápida, e se ajoelhou na frente dele. Champa e o Kaishin seguiram o exemplo. Zeno-sama, peço desculpas por não ter notado sua presença antes. Beerus cumprimentou com a voz trêmula. Zeno-sama, por que você veio para um lugar tão remoto? Champa perguntou timidamente, seu medo era evidente. Zeno estava farto da disputa entre o 6º e o 7º universos, levando-o a considerar destruí-los? Talvez os 2 estivessem negligenciando seus deveres por séculos, atraindo a atenção de Zeno. Ou ele estava tomando medidas legais contra eles por diferentes delitos.
Para Champa, parecia muito provável que alguém processasse Beerus por sua má conduta, porque o relacionamento entre Beerus e vários outros Akaishin não era muito bom. Então, mesmo que ele fosse processado, não parecia ser algo incompreensível. Zeno-sama, já faz um tempo. Estamos felizes em vê-lo bem. Vados e Vis cumprimentaram Zeno respeitosamente. Vim aqui principalmente para verificar como vocês, os Akaishin, estão. Zeno olhou para Beerus e Champa, que tremiam de medo. Parece que as coisas não estão indo tão bem para vocês dois, a voz de Zeno continuou. Eu não disse claramente antes que universos não têm permissão para se envolver em conflitos privados? Ou vocês dois não me ouviram? Embora a voz e o tom de Zeno não fossem diferentes de uma criança de 3 anos, mas apenas essas poucas palavras instantaneamente fizeram Beerus e Champa suarem profusamente de medo, sentindo-se envolvidos pela morte. Porque enquanto Zeno quisesse, ele poderia acenar com a mão e deixar os dois dizerem adeus completamente a este mundo, até mesmo as almas desapareceriam juntas. Ei, Zeno-sama, Champa-sama não treinou nada nos últimos 100 anos. Eu também tenho lidado com muitas tarefas de destruição em seu nome. Seu corpo está fora de forma, e ele até despreza as refeições nutritivas que eu preparo. Vados imediatamente aproveitou a oportunidade para reclamar, adotando um comportamento lamentável semelhante ao de uma nora maltratada, e começou a dedurar Champa para Zenão. Mas o que ela disse era tecnicamente a verdade. Foi por causa dessas centenas de anos de preguiça e falta de vontade de treinar que a força de Champa estava piorando dia após dia. O atual ele foi estimado estar no fundo do 12 em Universe Akaishin. Antes dos conflitos entre os Akaishin serem restringidos, ele estava muito em forma, e pelo menos era capaz de lutar contra Beerus. Beerus-sama prefere dormir e comer mais do que suas obrigações. Vis também aproveitou a oportunidade para registrar uma reclamação. E depois de ouvir as palavras desses irmãos, os dentes de Beerus e Champa estavam cerrados. Era bom para esses dois bastardos contradizê-los ocasionalmente. Afinal, a força de Angel era tão forte que eles simplesmente não podiam fazer nada a respeito. Mas agora, eles escolheram esse momento sério para delatar, empurrando-os para mais perto da morte. As palavras de Vis e Vados pintaram um quadro ainda pior de sua negligência. É preciso saber que Zeno poderia fazer seus 2 universos, incluindo a Akaishin, desaparecerem em um instante, desde que ele estivesse infeliz. Vis, seu bastardo, você não perdeu uma porção quando comeu, não é? Beerus xingou loucamente em seu coração. Mas o suor continuava pingando de seu queixo para o chão. Zeno permaneceu em silêncio, aumentando o tormento deles. Eles não ousaram olhar para o rosto dele. Os Kaishin tremeram de medo, sabendo que se Zeno matasse os Akaishin, eles também morreriam. Kia, isso é bem irresponsável. Zeno finalmente falou. Então vamos mudar o Akaishin para ambos os universos. Após ouvir a reclamação de Vis e Vados, Zeno pensou por um tempo, então disse calmamente. Substituir um Akaishin parecia ser uma coisa muito fácil para ele, nem vale a pena mencionar. Assim que as palavras de Zenon saíram, Beerus e Champa ficaram tão assustados que quase desmaiaram. Substituir Akaishin de ambos os universos? Não era óbvio que Zeno decidiu apagá-los diretamente? Capítulo 90. Sob procedimentos normais de substituição, eles primeiro encontrariam um candidato Akaishin para seu respectivo universo e então ofereceriam voluntariamente sua renúncia. Após obter a aprovação de Zeno e do grande sacerdote, eles puderam oficialmente renunciar e desfrutar de uma aposentadoria pacífica. No entanto, ser substituído diretamente por Zeno era totalmente diferente de renunciar voluntariamente. Isso significava que eles tinham cometido um erro grave em seus deveres, dando a Zeno todos os motivos para destruí-los completamente. Ao ignorar as ordens de Zeno e conduzir privadamente uma disputa entre 2 universos, o que eles fizeram hoje realmente chegou ao ponto de aniquilação por Zeno. Eles estavam agora encharcados em suor frio, tremendo de medo, e o chão abaixo deles estava encharcado. Os Kaishin dos 2 universos se sentiram igualmente injustiçados. Eles foram meramente informados por seus respectivos Akaishin para assistir à disputa, nunca esperando enfrentar um destino tão terrível por apenas observar um jogo. Neste momento, eles não sabiam a quem contar as queixas em seus corações. Zeno-sama, Beerus-sama fez um excelente trabalho ao longo dos anos. Agora mesmo, eu só apontei suas deficiências, não seus pontos fortes. Vis falou, percebendo a gravidade da situação. Sua reclamação tinha a intenção de uma punição menor apenas para tirar sarro de Beerus, não para Zeno substituir Beerus completamente. Ele não esperava que as coisas explodissem a esse ponto. Isso estava além de suas expectativas. Vados ao lado também ecoou. Zeno-sama, eu estava do mesmo jeito agora. Champa-sama também tem muitas vantagens. Substituir os Akaishin traria um sucessor desconhecido e romperia a familiaridade estabelecida ao longo de centenas de milhões de anos. Se eles fossem substituídos por um novo Akaishin, levaria um longo processo de adaptação. Beerus e Champa não sentiram gratidão pelos apelos em seu nome. Se não fosse por esses 2 bastardos que os processaram por seu comportamento preguiçoso, Zeno poderia não ter considerado a substituição deles. Neste momento, este era apenas um pensamento em seus corações de que eles queriam bater nesses 2 bastardos. Nas arquibancadas do 6º universo, todos estavam surpresos e curiosos. Aqueles arrogantes Akaishin, reduzidos a figuras trêmulas de joelhos, eram uma visão inimaginável. Aos olhos da maioria das pessoas, Akaishin era o Deus Supremo. Kaba virou-se para Hit perguntando, Senhor Hit, o que está acontecendo?
Por que os Akaishin de ambos os universos estão tão assustados? Quem é essa criança? Hit, que viveu por milhares de anos, poderia saber mais. Talvez ele soubesse quem era aquela criança, o que deixou aqueles Akaishin tão temerosos. Caulifla e os outros olharam para Hit e também ficaram bastante curiosos. Agora mesmo Champa estava tão arrogante e ameaçou destruí-los e seus respectivos planetas, mas agora ele estava assustado como um neto. A lacuna entre antes e depois era realmente um pouco grande demais. Não sei quem eles são, mas espero que a presença deles possa nos salvar. Hit respondeu categoricamente, temendo a morte mais do que os outros, apesar de sua longa vida. Se Champa fosse substituído, talvez eles não tivessem que morrer hoje. Do lado do sétimo universo, dúvidas semelhantes surgiram. Beerus, normalmente distante, agora parecia tão angustiado. É inacreditável que um Akaishin tão poderoso esteja tão assustado. Se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, eu não teria acreditado. Kuririn comentou. Vendo a multidão surpresa, Goten também abaixou a voz e explicou. Não há nada de surpreendente nisso. Embora os Akaishin sejam deuses supremos de seus universos, aquele rapazinho é o mestre de todos os universos. Ele detém o poder das leis de um universo. Com o estalar de dedos, ele poderia destruir todos os 12 universos. Aos seus olhos, Akaishin é insignificante. Se você tivesse que descrevê-lo, então aquele pequeno sujeito é um imperador supremo, e Akaishin só pode ser considerado magistrado de um certo condado, na melhor das hipóteses. Na verdade, sua metáfora era muito apropriada. O imperador tem direitos absolutos. Querer matar um magistrado de condado em uma determinada área era apenas uma questão de uma frase. O quê? O mestre de todos os universos? Depois de ouvir a introdução de Goten, todos ficaram incrédulos, porque os três caras que apareceram de repente não pareciam personagens poderosos. Mas Goten os descreveu como uma existência semelhante à de um imperador. Parecia que eles realmente subestimaram a dinâmica de poder de seu universo. Goten, o que devemos fazer agora? Se Beerus-sama for substituído, seremos implicados? Kuririn perguntou. Goten assentiu seriamente reconhecendo o perigo. Se até mesmo aqueles assustadores Akaishin tiveram que tremer diante desses seres, então eles, como mortais, provavelmente eram como formigas diante daqueles três caras. Nem mesmo uma formiga, mas um grão de poeira. É possível. Afinal, esse cara tem o poder de destruir múltiplos universos em um instante. É tão simples quanto brincar de casinha para ele. Goten assentiu seriamente. Zeno era imprevisível, ele agia como uma criança de 3 anos. Tudo o que ele fazia era por capricho. Então, ninguém conseguia adivinhar o que ele faria, o que ele gostaria de fazer. Zeno-sama, sabemos que estávamos errados. Não ousaremos conduzir competições entre universos em particular novamente. Zeno-sama, por favor, nos poupe desta vez. Nesse momento, Beerus e Champa, que já tremiam de medo, imploraram por misericórdia. Eles não queriam morrer, especialmente depois de viver por tanto tempo, eles valorizavam suas vidas ainda mais. Vocês foram um pouco desobedientes demais. Zeno respondeu, não pronto para deixá-los escapar facilmente. Esse tipo de Akaishin desobediente que era tão sem lei, deveria ser apagado diretamente. Apagá-los foi tão simples quanto um piscar de olhos para ele. Mesmo que esses dois universos desaparecessem, não teria efeito algum sobre ele. Depois de um momento de reflexão, ele se virou para o sétimo universo com um sorriso, tendo pensado em algo divertido. De repente, pensei em uma coisa muito interessante. Seu destino estará nas mãos do seu universo. Se eles escolherem se tornar Akaishin e substituí-lo, você será destruído. Se eles se recusarem, você ainda pode ter uma chance. Depois de terminar de falar, ele mostrou um sorriso malicioso para os dois. Beerus e Champa ficaram aterrorizados. Akaishin era um deus supremo do universo. Uma posição que tinha grandes direitos. Nenhum mortal poderia recusar a tentação da posição de Akaishin. Ele quer que esses caras me substituam? Droga, esses bastardos definitivamente não vão recusar, porque eu quase os matei agora mesmo. A pele de Champa ficou muito feia naquele momento, e as gotas de suor em sua testa ficaram mais densas. Se Zeno não tivesse aparecido de repente agora, ele teria matado todos aqueles caras. E agora, Zeno realmente queria que aqueles caras o substituíssem? Então eles definitivamente não recusariam. Se fosse para sobreviver, eles nunca recusariam e talvez aceitando, pudessem até se vingar dele. Acabou. Desta vez acabou mesmo. Beerus ao lado também não estava tão relaxado. Porque Goten tinha força de nível Akaishin, então ele estava totalmente qualificado para ser o Akaishin do sétimo universo. Ele sentiu que ninguém poderia resistir à atração e tentação dessa posição. Mas ele não podia fazer nada agora porque essa era a ordem de Zenão. Neste momento, Zeno olhou para Goten e Hit, porque ele viu todas as batalhas entre o sexto universo e o sétimo universo agora. Ambos os caras se saíram muito bem. Especialmente Goten, sua força deve ter alcançado o nível de Akaishin. E quando Zeno apontou para Goten e Hit, os dois guardas ao lado dele apareceram na frente deles como fantasmas. Ei, Zeno-sama quer ver você. O guarda de Zeno falou com Goten. Goten assentiu rapidamente. Esses três caras na frente deles eram inúmeras vezes mais aterrorizantes do que um Akaishin. Contanto que ele os deixasse um pouco infelizes, talvez o universo deles fosse aniquilado em um instante. Goten naturalmente não ousou agir de forma arrogante.
Ele estava ainda mais com medo de ser audacioso na frente de Zeno como Goku. Então os dois corpos brilharam e apareceram instantaneamente na frente de Zeno. Saudações Zeno-sama. Goten cumprimentou com uma reverência. Ele sabia que antes de ter força absoluta, ele não deveria fazer algo desrespeitoso se quisesse viver. Arrogância sem força não era confiança, mas estupidez. Esse tipo de estupidez pode arruinar sua própria vida. Hit, desacostumado a fazer reverências, permaneceu calmo. A performance de vocês dois na competição foi excelente. Gostei de assistir. Zeno mudou sua expressão quando olhou para Goten e Hit. Havia um sorriso superficial em seu rosto que parecia inofensivo. Totalmente como o da criança de 3 anos da casa ao lado. Mas Goten permaneceu cauteloso, sabendo do perigo por trás do comportamento de Zeno. Obrigado, Zeno-sama, pelo seu elogio, ele respondeu respeitosamente. Eu pedi para vocês dois virem aqui, mas eu queria fazer uma pergunta a vocês dois. Vocês gostariam de ser os novos Akaishin do 6º e 7º universos? Esses dois cometeram erros sérios, e os anjos dizem que eles são preguiçosos demais para suas funções, Zeno disse sem rodeios. Tanto Goten quanto Hit ficaram surpresos com a oferta. Eles não esperavam que Zeno os tornasse os novos Akaishin dos 2 universos. Ambos franziram a testa levemente, considerando cuidadosamente as implicações de tal oferta e como responder a ela. Eles entendiam o risco de ofender uma figura tão poderosa. Se não fossem cuidadosos, poderiam perder suas vidas. Beerus e Champa, agora mais aterrorizados do que nunca. Agora, contanto que Goten e Hit concordassem, os dois seriam completamente destruídos por Zeno em breve. Ambos olharam para Goten e Hit com olhos implorantes. Vados e Vis também olharam atentamente, esperando por sua resposta. Todos sabiam que esta era uma oportunidade única na vida. Akaishin, Goten, apresse-se e concorde. Esta é uma ótima oportunidade. Kuririn e os outros cerraram os punhos com força, obviamente ansiosos pela resposta de Goten. Eles naturalmente queriam que Goten concordasse. Se eles tivessem um bom amigo que se tornasse Akaishin, eles teriam muitas vantagens e não teriam que se preocupar com a Terra sendo destruída por Beerus por capricho. Observando Goten e Hit pensando, Zeno continuou perguntando, que tal? Você quer se tornar o Akaishin dos 2 universos? Esta é uma ótima oportunidade. Não havia som algum naquele momento, e todos estavam ansiosos pela resposta dos dois. Eles tinham que admitir, essa era de fato uma oportunidade de alcançar o céu em um passo. Contanto que eles balançassem a cabeça, eles poderiam se tornar os deuses supremos de um universo. Para ser honesto, era difícil para uma pessoa comum recusar tal oportunidade e tentação. Afinal, muitas pessoas podem ser capazes de resistir à tentação do dinheiro e da beleza, mas poucas pessoas podem resistir à tentação do poder absoluto. Zeno-sama, obrigado por sua apreciação. Não acho que eu seja qualificado para ser Akaishin em termos de força ou habilidade. Beerus-sama é muito responsável, e espero que ele continue como o Akaishin do 7º universo. Isso seria benéfico para o nosso universo. Goten respeitosamente recusou, não tendo interesse na posição. Beerus também tinha sido bom para ele. Se ele tomasse a posição de Beerus para si, então Beerus provavelmente seria completamente apagado por Zeno. Como amigo, ele não queria ver isso acontecer, e se tornar Akaishin não foi uma escolha sábia antes de ter força absoluta. Mais importante, ele sentiu que essa questão estava longe de ser tão simples. Seus instintos o alertaram sobre uma armadilha. Parecia que Zeno tinha outras ideias em mente. Sério? Você realmente pensa assim em seu coração? Esta é uma oportunidade muito boa, você não precisa se preocupar. Porque uma vez que você se torna Akaishin, Beerus não pode fazer nada com você. Ouvindo a resposta de Goten, Zeno ficou um pouco surpreso. Inesperadamente, Goten recusou tão facilmente e elogiou Beerus por ser responsável. Isso foi realmente surpreendente. Após ouvir a resposta de Goten, Beerus começou a chorar. Ele jurou em seu coração que de agora em diante, Goten era seu benfeitor. Se algo acontecesse com Goten no futuro, ele faria o melhor para ajudá-lo. Independentemente de eu ser apagado por Zeno-sama hoje, obrigado. Goten. Beerus pensou sinceramente em seu coração. Goten continuou sério, sim, Zeno-sama, é isso que eu penso. Então, por favor, deixe Beerus-sama permanecer como Akaishin do 7º universo. Acredito que Beerus-sama se sairá melhor no futuro. Ouvindo isso, Vis também ficou bastante comovido. Parecia que ele não tinha ensinado as pessoas erradas nos últimos 2 meses.